Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Aqui, Natanael, o apresentador do seu podcast preferido de ciência, e ao meu lado... Sou Joe. Maria Ultramari, minha parceira de gravação e fora das gravações. Tudo bem, Maria? Certo. Então tá certo. Maria, você está preparada para falar tudo sobre o tema que a gente vai discutir no episódio de hoje? Claro, porque eu amo esse tema de hoje, que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E temos um convidado super especial para falar hoje do quê? Pode falar. HPLC. Maravilha. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre cromatografia líquida. Eu creio e me atrevo a dizer que talvez seja um dos temas principais para quem trabalha na indústria, para quem trabalha em laboratório. E a gente vai, assim, mostrar tudo sobre HPLC sem mistérios. Vou deixar o trocadilho aí, vamos ver se vocês vão sacar. E como convidado de hoje, para ajudar a gente nessa missão, para discutir tudo sobre HPLC, a gente convidou o Miller do Cromatografando. Tudo bem, Miller? Tudo jóia, Natan. Pessoal da Spectra, muito obrigado pelo convite aqui. Super feliz de estar aqui com vocês para a gente falar do quê? De cromatografia hoje. E muitas outras coisas, né? Também aí. Da vida da cromatografia. Isso Com aí. certeza. E completando a mesa, a escalação aqui para vocês, temos também a presença ilustre, the last but not least, né? Da Iris, a nossa pesquisadora aqui da Spectra, a nossa matemática e estatística, faz uma báscara como ninguém, nossa palpiteira de plantão, nível qualidade máxima. Ela é diretora de palpite aqui na Spectra, então, assim, nível critério de qualidade alto. Tudo bem, Iris? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigada pelo esse convite de estar aqui. Estou muito feliz de participar do nosso novo projeto, né, da Spectra. E hoje vamos cromatografar. Exatamente. Vamos começar, então. Contas cromatografando. Com certeza. Vamos começar, então. Miller, conta pra gente, antes da gente começar falando exatamente de cromatografia líquida, a gente vai abordar muitos tópicos aqui da cromatografia que eu espero que ajude todos os nossos ouvintes. Conta pra gente um pouco da sua história, um pouco da sua carreira, porque todo mundo provavelmente te vê nas mídias sociais, vê você falando de HPLC, cromatografia iônica, visita e tal, mas acho que talvez poucas pessoas te perguntam por trás, como é que você chegou até aqui e tudo mais. E, inclusive, a gente até chega no final e traz o tópico aqui do nosso podcast. Quem é o Miller ali na fila do pastel, na barraca do pastel? No pastel com caldo de cana. Exato. Pessoal, já para começar a história, falando do pastel com caldo de cana, faz parte da minha infância. Tá? Então, começando a minha história mesmo, eu vim de uma cidadezinha de 12 mil habitantes. Tá? Uma cidade minúscula no interior de São Paulo, chama Itapuí. O pessoal adora confundir com Itatuí, que tem o conservatório, Itapevi. que tem o conservatório de música. Mas eu sou natural de lá. Vivi minha vida toda numa cidadezinha de 12 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Conhecia quem? O pessoal que fazia o pastel com caldo de cana lá na cidade também. Tava no destino, então. E aí eu saí de lá para fazer faculdade. Acho que com a maioria do pessoal, né, que vai para a parte de universidade, etc., acaba tendo que se mudar de cidade, etc. Então aí começou a minha história, mais ou menos, né? Vivi lá num mundo escondido chamado Itapuí. E depois eu saí, fui para Araraquara. Foi quando eu fui fazer a faculdade, né, de Química. Então eu sou formado em Química pela Unesp. E gostei já sabia que eu queria fazer Química, sempre gostei de Química, já adorava no colegial, etc. E aí eu falei, não, quero fazer Química. Consegui passar numa universidade que eu queria e me apaixonei pela técnica, pela matéria em si, né? E fui me desenvolvendo ali. Fiz a graduação e comecei no mestrado. E aí, no meu mestrado, que, enfim, começa a minha história com a cromatografia. No começo, não foi muitos amores, né? Eu apanhei bastante. A gente só apanha. Todo mundo. Então, que foi mestrado que é amor, né? Olha só, palavras sábias. Muito bom. Eu comecei fazendo a iniciação científica nos últimos 2 anos de faculdade. Eu fiz com amperometria. Não tem nada a ver com química, com cromatografia, mas depois eu descobri que tinha. Na hora que eu evoluí a história, eu conto que me ajudou. Mas aí foi essa, não me dei bem com a amperometria, não curti. Fiz minha iniciação, terminei e comecei o mestrado com produtos naturais. Eu fiz a minha iniciação científica em amperometria, determinação de cobre em etanol.
Nossa. Olha só, nada a ver com cromatografia. Bom, mas depois, mais pra frente, eu fui descobrir que tinha um pouco a ver, sim. Aí eu não me dei bem lá com a amperometria, não gostei, até um pouco... O orientador, né, acaba deixando a iniciação científica muito solto lá no laboratório, a gente não sabe para onde vai, liberdade demais às vezes faz mal. Então, acabou que não me identifiquei, e aí eu fui para química orgânica. Fui mexer com os extratos. E aí, mexer com extrato, primeira coisa que você faz é cromatografia de bancada. Isso em Araraquara mesmo? Em Araraquara, foi na química. Tá, então eu saí da química analítica, fui para química orgânica, mal sabia eu que eu ia trabalhar com química analítica do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que com uma técnica diferente. Então fui lá, fiz as colunas de bancada, não sabia nem o que eu estava fazendo. Tá, olhava pra... Como todo mundo começa, né? Alguém falou, enche lá, bota sílica. Foi mais ou menos, põe a sílica, não deixa rachar. Não deixa rachar. Põe a amostra lá em cima e vai passando solvente, coleta lá embaixo. Ainda bem que eu já comecei com a coluna pronta. Aí, ó, olha que... Evoluída. Aquela pequenininha que a gente põe naquele equipamentinho que a gente gosta bastante. Mas aquela tipo SP, alguma coisa assim? É flash, né, que a gente chama. Essa não. É um pouquinho diferente dessa aí que você tá falando. Eu mexi com essa. Pouquinho maior. Pouquinho maior. Entendi. Alguns sem. Aquela coisa que pode ter... Larga escala. Pode ter proporções imensas, inclusive. Exatamente. Mas aí fui lá, fiz a coluna de bancada, não deixa rachar, mais ou menos entendi o que estava acontecendo e beleza. Extrato fracionado. Agora eu vou para onde? Para o HPLC. Nossa, nem dormi, né? Falei, vou mexer no equipamento que os doutorandos mexem, que a galera Nossa, muito legal isso aí, e vai. A primeira corrida que você vê, né, é fantástico. Né? Não, mas para PN, eletrocardiogramas, né? Aquela coisa? Não. Mas é a conquista de você conseguir ter colocado o equipamento para rodar, não deu pau, não entupiu nada, não vazou. Você fez ali a purga certinho, que alguém te falou para como fazer, para não esquecer quantos minutos. É muito... Não, semanas antes, acompanhando o pessoal. Mas o que eu faço? Onde eu aperto? Eu não tinha a mínima noção de como funcionava um HPLC. E fiquei lá junto, e olha, fui anotei tudo no caderno, beleza. Tinha começado o meu mestrado, na fila do pão eu era um dos últimos dentro do laboratório, porque tinha muita gente que já eram alunos de doutorado de uma pesquisadora famosíssima, não vou ficar citando os nomes, mas de Araraquara, o pessoal sabe. Já peguei, captei. Havia, assim, dentro do laboratório uma certa hierarquia. Eu tinha acabado, nem iniciação eu tinha feito, então eu estava lá na fila de trás. Quando sobrou agendamento para o Miller, final de semana, né? Óbvio. Todo mundo quer ir descansar. E aí eu mexi, tive que fazer outras coisas, então eu fiquei um pouquinho longe do HPLC umas 2 semanas e fui mexer no final de semana. Cheguei lá para mexer, foi minha primeira história com o cromatógrafo de fato, com o HPLC. Cheguei lá, eu tenho que fazer isso, apertar isso, não sei o que lá. Já fui começar, já deu errado no começo. É para purgar, o solvente tem que entrar aqui e sair aqui. Tem que gotejar lá, ó. Cadê o solvente saindo aqui? Não tem solvente saindo aqui. E sabadão, quem que tava no laboratório? Eu ia perguntar isso, né? Porque ela falava você sozinho, né? Eu e um outro amigo meu lá, que também adorava sofrer lá. Já tava no mestrado. Tá. Não, mas os outros podiam ser o IC. Esse que é o ponto. Mas aí eu e o Wellington, né? Nós dois lá no laboratório, saí correndo atrás dele. Porque tinham vários laboratórios, ele tava em outro lugar. Aí saiu correndo atrás do Wellington. Wellington, pelo amor de Deus, não tá saindo onde tem que sair. E tinha que sair, eu não sei o que eu faço. E fica lá e mexe daqui, mexe de lá. E aí, vamos desmontar? Não, né? Nossa. A gente faz a mínima ideia do que é isso aqui. Como é que eu vou desmontar o HPLC? Deixa aí, cara. Vai pra casa e volta semana que vem. Aí você já perdeu aquele seu dia de final de fila de análise. Toda aquela emoção, aquele êxtase de trabalhar com o HPLC, ver o meu cromatograma, porque eu só tinha visto o cromatograma dos outros. Ver o meu cromatograma... Triste. Fui embora para casa chateado. Primeira experiência, né? Já tinha reservado o final de semana para trabalhar, tudo, a cabeça daquele jeito. Aí falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou para casa. Voltei, fiquei lá em casa e perdi o final de semana. Cheguei na segunda-feira, porque aí o técnico do laboratório foi para lá. Nossa, não funcionou, não sei o que lá. Mas o que você fez? Não purgava, não sai fluxo, não sabia o que tinha que fazer. É a check valve travada. Ele trava mesmo. Agora você me fala que a check valve travada? E era só assim. Mas olha que isso não deve ser uma coisa que eu já vi muita gente passando por isso. Então,
E aí Mesmo com experiência de bancada, hein? Foi nessa que ele soltou a check valve, colocou no ultrassom, voltou. Aí, ó, tá purgando. Só que segunda-feira já não era mais meu dia de trabalhar. Era dos outros. E aí eu fiquei com um cara lá de pastel pro HPLC, querendo jogar ele lá no... Porque o IQ lá em Araraquara, a Washington Luiz passa do lado. Sim, eu sim. queria jogar ele no meio da rodovia, pra ver se um caminhão passava por cima. Então, minha história com o HPLC começou dessa forma, com muito trauma, um final de semana perdido. E aí, eu olhei lá e falei, não vou passar mais por isso. É aquela humilhação, né? Fui humilhado por um equipamento, não era nem uma pessoa. O equipamento me humilhou. Eu falei, não vou mais passar por isso. Então, agora eu vou aprender. Aí eu colei no pessoal lá, fui conseguindo tudo de informação. Falei, agora eu vou para a biblioteca e vou aprender cromatografia como nunca ninguém aprendeu. Não foi também desse jeito que funcionou. Jornada do herói, pô, ia ser a perfeita. Não, ia ser, né? Agora ele foi lá e venceu na vida. Eu já tava ouvindo música do Sylvester Stallone aqui do rock. Conta pra mim. Vocês mexem com HPLC, qual que é o livro que vocês usam? Qual que é o livro referência ali? Você tá ali, você fez graduação, mestrado. Qual que é o seu livro de referência? Assim, você tem algumas referências, mas a hora que você pode estudar o quanto for, por exemplo, vamos né? falar de química orgânica. Química orgânica, você está na graduação, você ouve do Solomons, Murray, beleza. Você vai para pós, você ouve do Carey. Você tem um livro alto nível referência. já, inclusive. E cromatografia? Quem que é a referência? Eu ia falar que eu ia fazer essa pergunta depois no decorrer da questão, mas na minha graduação, a minha química analítica voltada para cromatografia era muito simples. A gente não tinha um aparelho para, diferentemente, por exemplo, de universidade pública, não sei como é que era na sua, inclusive, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu não tinha disponível lá um cromatógrafo. Eu tinha um CG porque eu fazia a iniciação em outra coisa que não tinha nada a ver. Então, era basicamente teórico. Então, eu sabia o que era hematografia, era o Clay, tipo, colocava lá um Clay. Você sabe o que é uma cromatografia líquida. Você sabe o que é uma fase estacionária, mas era muito abstrato, sabe? Exato. Era muito abstrato. E não tinha livro de referência porque, assim, não é que não precisava ter. Era, por exemplo... Basta você aprender o que o professor está te passando na lousa, porque a prova vai cair isso aqui, então é o suficiente. Se você estudar o conceito que eu estou te passando, tá tudo bem. Diferente de orgânica, por exemplo, que aí eu tinha que ir para o Solomons, aí eu tinha que ir para o Boyd, que é muito mais antigo, tinha que ir para o Carey mesmo, em alguns momentos. Então, eu não tive essa referência. Exato. Eu passei a mexer com a HPLC quando eu fui para a pós, e aí eu cheguei na pós totalmente, tipo... Cru. Mas é a realidade da maioria do pessoal. Agora, imagina o pessoal que faz a graduação não entra na pós, porque na pós você ainda tem uma liberdade de aprender. Você pode errar. Que nem eu tive a oportunidade de errar. Eu fui lá, eu perdi um final de semana. Eu errei, eu não consegui arrumar o equipamento, ou não tive, né, não sabia resolver o problema, mas eu tinha liberdade para poder fazer a mesma coisa daí 2 semanas, 1 semana depois. E o pessoal que sai da graduação e entra direto numa indústria? Indústria, acabou. Ela tem que ter sorte de pegar alguém que vai, tipo, carregar ela na mão, né? Para poder fazer ela ensinar. E essa pessoa tem que ser boa. Mas porque se muita sorte, né? Então tem muita sorte, porque senão ela vai ser só uma pessoa que reproduz o que os outros estão fazendo há muito tempo. Que eu acho que você deve conhecer isso muito melhor que a gente. Que é o famoso, já era assim quando eu cheguei. Exatamente. Nossa, isso aí é maravilhoso. Não, mas isso é maravilhoso. Protocolo. Isso aqui é protocolo. Não, Mas por que você usa isso aí? Não, porque já usava assim mesmo. Se eu mudar agora... E quando você pergunta, por que você faz isso desse jeito? A pessoa trava. Ela trava porque ela vai começar a procurar informação, ela não sabe. E aí vem a resposta. Mas era assim quando eu cheguei. Tá? Recebi assim, veio assim de não sei onde, né? Já existe aqui esse protocolo. Você fala assim, protocolo. Então, a gente fala, no mestrado, eu ainda fui privilegiado de ter a oportunidade de errar, de aprender, de ter não muito tempo, né? Porque mestrado as coisas são bem rápidas. Mas ainda estava num ambiente que favorecia isso. Agora, imagina sair da graduação, que nem você falou. Na graduação, a minha foi bem próxima, minha experiência foi bem próxima com a sua. Eu ainda vi o HPLC funcionando, mas a gente não põe a mão, né? A gente era separado em turmas menores e aí tinha a prática lá no dia, em análise instrumental. A gente tinha um dia dentro de um semestre, 1-2 horas para ir lá acompanhar uma análise de HPLC. Então eu vi, purgar o equipamento, etc. Mas quando eu cheguei no mestrado já tinha esquecido, isso aí tinha sido no 3º ano. Não lembrava. E aí foi mais ou menos isso, ó.
estuda isso, decora isso, que é o que vai cair na prova e beleza. Isso aí não prepara jamais para você chegar e se deparar com o equipamento, né? Com a cromatografia no mundo real. Eu acho que a graduação, ela tem uma função importante de sedimentar um conhecimento mais básico e te apresentar algumas outras oportunidades. E aí você se encanta com alguma coisa ou outra ali, alguma matéria específica, e às vezes vai. Ou às vezes você só precisa trabalhar. Daí você arruma um estágio, porque você precisa trabalhar. Exato. E foca, né? E aí acaba que o estágio e depois a sua profissão que te direciona o conhecimento para que você possa se aprofundar, né? Então, adiantando a história, na verdade o cromatografando surge daí. Né, dessa distância entre o que é ensinado de fato de cromatografia para o que você precisa aprender, usar na prática. Então a gente sabe que existe uma distância enorme. E aí foi essa a ideia, né, que surgiu. Então aí passei lá do meu mestrado, as duras penas, só para entender, às vezes o pessoal que não é acostumado, né? Normalmente a gente tem uma bolsa. Na época a gente tinha bolsas disponíveis. Hoje outra realidade. Outra realidade. Então não comparem anos atrás. A gente achava que já era super, porque o valor era super baixo, né? E ainda assim, tinha poucas bolsas. A gente achava que o número de candidatos que tinha para o programa de pós lá em Química era tipo o triplo de pessoas. Isso que o programa de Química da Unesp é alto, né? É alto, bem cotado no CAPES. Ele é 6? É 6. 6, né? Que dá o nível... 7. Não, lá é 7. Lá é 7. O conceito lá é 7. Que favorece bastante para quem tá ouvindo aí. Bolsa. Conceito CAPES alto te leva a ter mais bolsas disponíveis no passado. O meu era 4 na época. Então era um ambiente que tinha muitas bolsas, mas ainda assim era um triplo de candidatos para as bolsas disponíveis. Então eu fui lá, estudei, me dediquei, entrei e consegui minha bolsa. E aí acontece, a bolsa tem um período. Não interessa se você faz o seu projeto dentro desse período, né? A bolsa é válida por 24 meses, era no mestrado, os 24 meses, acabou, não tinha extensão, etc. E aí aconteceu isso, fui mexer com fungo endofítico, quem garante que o fungo obedece o que você quer? Ele vai fazer o que ele quer, ele tem justamente vida própria. Quer adestrar o fungo, pô. Eu tentei, eu dei a comidinha boa para ele, coloquei ele num ambiente quentinho para ele crescer, mas o fungo produzia 1 milhão de coisas e eu precisava separar, isolar, identificar. E aí a cromatografia veio dessa forma. Então eu fiquei muito batido em cromatografia, porque depois eu precisei ficar muito em cima de cromatograma tentando separar, isolar mesmo. E aí eu não conseguia. Bom, acabou minha bolsa, eu tinha qualificado, não tinha defendido. E aí eu falei, agora tem que trabalhar. E aí eu fui trabalhar, aí eu fui ser analista e terminar o mestrado. E aí aquela coisa, jornada, né? Já tinha projeto, doutorado pronto, já tinha... ia fazer parte fora, no exterior, na Suíça. Tava tudo desenhado, tudo bonitinho. Porque na época também tinha, né? Tinha disponibilidade. Então, tava tudo desenhado maravilhoso. Só que o meu fungo não gostou da história. Ele falou, não vai ser você assim. Combinar com ele, olha... Ele ia ficar com saudades, falou, não vai embora. Ele falou, eu morar na Europa, eu sou um fungo tropical. Faltou você combinar com ele. A gente vai pra Suíça, tem chocolate. Suíça. Ele falou, eu sou um fungo do Cerrado, eu não quero. Jamais. E aí, aconteceu isso. Então, eu fui trabalhar e aí aquela coisa, semestre que vem eu presto o doutorado, semestre que vem eu presto. E lá se foram 8 anos para eu prestar o doutorado novamente. E aí nessa eu fui trabalhar como analista, aí vai se dedicando, aprende um pouco mais, virei supervisor. Analista na indústria farmacêutica. Na verdade, foi um laboratório dentro da Unesp que ele presta serviço para a ANP. Então, fui trabalhar com combustíveis, mas era CLT normal. Apesar de estar dentro da Unesp, a vida era de um CLT. Mas a sua matriz era completamente diferente do que você hoje trabalha, presumo eu, né? Combustíveis. E aí foi legal, porque eu aprendi mais cromatografia gasosa, né? Voltado para combustíveis, mas cromatografia é cromatografia. Teoria tá ali, é a mesma teoria. Depois tem algumas especificidades, dependendo do modo. Mas aí trabalhei como analista supervisor. Fui promovido a supervisor. E aí nessa de supervisor, tem gente abaixo de mim. Então eu precisei aprender para poder ensinar. E aí eu fui construindo. E aí a dificuldade sempre de achar material e vai procurar. Não tem livro em português, que era um terror. Recém-formado ali. Que ano que a gente tá falando mais ou menos isso que você tá falando? Porque a questão do... Imagina se o inglês é um... Não, imagina. Faz pouco tempo, foi 2 anos atrás. Eu tenho 20 anos. Não, é que se o inglês já é um desafio hoje, imagina...
Então, lá atrás? era acesso à informação, né? A gente está falando aí... eu entrei no mestrado em 2009, tá? Então, comecei o meu mestrado. Então, a gente está falando ali 2011, 2012, tá? Ainda era complicado ter acesso à internet. Não era simples, que nem hoje Como a gente é tem no hoje. celular. Eu tinha que ir realmente para um computador, um ponto de acesso. Na biblioteca. Na biblioteca, e aí as normas eram em inglês, e aí tinha que traduzir, etc. E aí eu ficava doido, eu nunca fui bom de inglês, nossa, sempre sofri. Eu sou exato, eu sou das exatas, eu gosto de números. Língua é uma coisa muito abstrata. E ó, vou deixar- não, calma, a vou- Iris está se reconhecendo agora. Não, Gosto mas de vou se deixar, identificar. Fica, Nossa, eles. muito demais. vou deixar uma pergunta pra gente falar depois, mas assim, a química analítica, ela super me desafia pra entender que ela é exata, assim, ó. Ah, não. Você tem que dar muita volta pra sentir a exatidão dela, porque assim, ela te faz sofrer num nível que você fala, não, isso aqui não é exato. Não mas é exato, não é. Quem ciências encaixou da essa Terra. ciência nas exatas, né? Mas enfim, depois a gente fala mais sobre Não, isso. mas aí, então, aí foi difícil. Vai aprender, não tem livro. O inglês era uma barreira absurda para mim. Eu aprendi inglês na porrada mesmo, na necessidade. Então, hoje eu sei muito mais ler inglês do que falar. Eu ainda tenho dificuldades, etc. Mas me comunico. Mas eu aprendi por conta do ambiente. A gente não tem material em português e etc. E aí fui, né, às duras penas, fui aprendendo. Ainda assim, foi uma jornada inicial na cromatografia. Depois disso, eu já estava insatisfeito com o trabalho, salário baixo, etc. Eu recebi uma proposta na extinta SINC, né, que era representante da Shimatsu, para ser técnico de manutenção. Aí eu falei, é isso que eu quero. Por quê? Eu já na época do SEMPEC, eu tinha contato com os químicos de aplicação. E eu olhava para eles e falava, é isso que eu quero. Eu quero ser químico de aplicação, eu quero ter minha carteira assinada como químico de aplicação. Que legal. Era um desejo mesmo, uma meta, Uma né? referência, né? Que você Era tinha. uma meta profissional. Tipo, eu quero, é um sonho, vamos dizer assim. E eu falei, eu vou alcançar. E eu queria trabalhar trabalhava com cromatografia, falei, eu quero ser químico de aplicações para cromatografia. Só para o pessoal, né, que também não está acostumado, eu trabalho na Nova Analítica, a gente tem várias linhas de equipamento. Tem a linha de inorgânica, então tem químicos de aplicações em ICP, absorção, infravermelho, então, microscopia. Tem, na indústria tem, né, no mercado existe, mas são nichos pontuais. E eu queria ser de cromatografia. Eu já tinha essa Focado paixão, ali. né? Depois do primeiro contato inicial que eu apanhei, eu passei a gostar da técnica e achar ela incrível. Porque eu falava, nossa, você coloca ali a amostra, sai tudo separadinho e etc. Eu achava mágico aquilo, né? Tão organizado. Né? A pessoa do padrão, né? É padronizado. É padronizado. Uma bagunça vira tão, né? Então, a amostra é uma bagunça, uma baguncinha, você vai lá e separa E ó, o pico tem que estar bem assim centralizado, Iris. Nossa, Tem que é, estar... tem que- E o melhor de tudo é quando ele tá simétrico, Tinha a questão do toque. Eu quero separado, simétrico. Resolução maravilhosa. E assim, só por estética. Não, e aí você olha assim, você fala, quando você aprende na graduação, fala o quê? É o formato de sino. Depois você vai ver, é a tal da gaussiana. Você fala, nossa, Quem é a tal da gaussiana, gente? é uma curva gaussiana. Eu quero meu pico com uma curva gaussiana, ponto. Eu quero ele exatamente assim. E aí teve essa paixão pela técnica e eu fui aprendendo, né? E depois eu entrei como técnico de manutenção. E aí que meu mundo fez assim, a cabeça, né, expandiu. Porque cada hora eu estava num laboratório. Hora eu estava numa indústria farmacêutica, hora eu estava na agro da vida, hora eu estava num laboratório de análise de alimentos, hora num laboratório de análise biológica, e todos eles com a cromatografia. Aí eu olhei assim e falei, nossa, essa técnica é maravilhosa. Ela serve para tudo. E é mesmo. E aí eu falei, eu quero aprender isso. E aí, como eu tive a oportunidade, aí eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo, estudando, ia lá no cliente, o que você faz aqui? Como é que você faz? Como você faz isso? Era sempre a pergunta. Eu ia lá fazer uma qualificação do equipamento, mas que análise que você faz aqui? E aí eu falava, nossa, mas o limite de detecção é muito baixo, como é que você consegue chegar? Porque eu estou injetando padrão de cafeína para fazer qualificação. E era miligrama litro. Aí você olha assim, o cara trabalhando com PPT, aí ele tinha que fazer uma derivatização da amostra para ver por fluorescência. Eu ficava maravilhado. E aí eu fui estudando, quando eu conheci o livro do Snyder. Aí eu falei, nossa, esse é o cara.
Esse é um livro que eu precisava ler, sabia? Nunca me dediquei tanto para ler o Snyder. São eu 900 li páginas Silverman. de pura ficção científica. Não, eu já cheguei a ler trechos, mas nunca foi o meu livro principal. E aí depois muita gente me falou desse sinceramente, livro. você fez o certo. Leia trechos que você precisa. Não se aventure a ler como se fosse um romance. Do primeiro capítulo até o último. São 960 Eu fiz páginas. isso com Mas só Clyde. de cromatografia líquida ou Só cromatografia líquida. Nossa. Eu fiz isso com o Clyden, eu fui Tem lendo como coisa, hein? romance. Todos os dias. Eu acho que eu li quase que o livro inteiro de orgânica do Clyden como romance. É, Assim, o meu- todo o dia meu é eu li um pouquinho. O meu é do Steve Bart, de Os primeiros degradação 7 forçada. capítulos são doloridíssimos. Eu li Mecanismos o- de reação. Eu li orgânica. o Snyder, tá? Como romance. Como romance. Não aconselho ninguém, não recomendo. Nem, Leia, nem um pouco romântico, né? leia o tópico que você precisa na hora, tá? Ele é muito completo o livro e até demais para o que você vai fazer. Justamente ele tem alguns tópicos que eu acho interessante. No meio do texto ele cita: esse tópico é teórico demais. O leitor que está procurando algo mais prático pode pular Pula. para o item tal. Ele manda pular a leitura. Porque já vai vir provavelmente umas contas de matemática. Ele faz derivação teóricos ele e faz tudo derivação de função lá. É aí que eu ia ficar olhando. Aí que a gente fala, não, eu não vou passar aí- não, eu vou nesse aqui. É aí Claro. que você É aí que eu vou entender realmente o que tá acontecendo. Eu não quero, aqui, li alguma coisa e falar, não, beleza, então aceitei que é isso. Não, eu quero que você me mostre porque é isso. É, gente. Não só contar a história. A equação- Tem que ter essa tem uma parte. equação muito famosa em cromatografia como um todo, que é a equação de Van Dinter. Ele dedica muitas e muitas páginas para chegar na equação de Van Dinter. Ai, eu amo dedução. Gente, Só graças que a Deus a gente é. tem esse povo aqui com a Aí gente. qual que é o problema disso, né? Para esse nível de livro? A pessoa está com um problema prático. Ela quer saber Não, como a é pessoa como é que desiste antes. A resolve. pessoa desiste É, antes. isso ela, não, como é que ela existe resolve? Aí ela começa a ler Ela de quer o forma... troubleshooting, parça. Ela quer Desiste, né? Ela quer ler de forma fluida, porque ela acha que vai estar ali, aí ela se depara com uma dedução, ela começa a falar, isso aqui já era, não é para mim. E ela para. E por isso que a gente não tem livros, porque ou o livro de cromatografia é básico demais, ou ele é aprofundado demais. E aí, extrair o que é importante de lá, a gente fica naquele meio termo. Ou é o que eu aprendi na graduação, ou é o que eu tenho que fazer na prática. Então é muito complicado. E aí eu conheci o Snyder, fui lendo aos poucos, aplicando no que eu tinha no dia a dia. E aí eu recebi, né, nessa de ser curioso e resolver problema de cliente, porque eu ia lá para resolver o problema do equipamento. Técnico de manutenção. Meu equipamento está com um problema X. Então eu ia lá para identificar o problema X e resolver. E aí já estava lá mesmo, qual que é seu método? Se você fizer isso e isso no seu método, reduz seu tempo. Aí o cara ia lá e testava, opa, ele sabe o que ele está falando. E aí reportava lá na Sync, etc. E aí o pessoal só queria o Miller, o técnico Miller, o Miller. E aí, por que é o Miller? Porque ele resolveu o problema do meu método. Ele adiantou a minha Consultoria. análise. Exato, acabei dando consultoria de graça. E aí, o meu chefe, que não era besta nem nada, falou, vamos vender isso aí. Quer ser químico de aplicações? Aí ele me chamou para ser. E aí foi minha realização profissional. Foi quando eu me senti realizado. Eu cheguei a... Seu chefe, desculpa, na época, o Juarez? Não. Era o Juarez. Ai, tinha que ser. Senhor Juarez. Tem que Jura, mandar um jura. abraço pra ele aí. Sim, Maria. não. Beijo, Jura. Mora Ju- no meu o Juarez, coração Nosso sempre. parceiro. O Juarez me casou numa SBQ. Olha, Ah, não é por demais. nada não. Então tinha uísque. Lógico. Com certeza. Então tinha uma bela bebida lá. E eu já estava no concorrente. Nossa. Olha Ai, só. maravilhoso. Mas o Juarez é uma pessoa fantástica. Ele tem um coração enorme e ele tem uma visão muito. Não, ele era muito legal. Nossa, a gente já É que agora teve ele. muita... A gente fala, né, pessoal, a gente tá tratando de era porque ele já está se aposentando, Sim, ele está sim, deixando sim. a parte técnica. Mas foi uma pessoa assim, muito importante na minha carreira. E o jeitinho Juarez de ser, ele era muito bruto profissionalmente falando. Sutil como um elefante, é isso? Só que eu já estava vacinado quanto a isso, porque o meu Orientador. diretor Diretor. anterior no SEMPEC também era assim. E esse é o jeito da pessoa. Então eu sabia separar muito bem o profissional do pessoal. Eu não levava para o lado pessoal. Eu sabia que a hora que ele estourava ali era por questões do negócio. do mesmo, né? SEMPEC, da Sync, né? Um depois do outro. Então eu me dei muito bem com o Juarez. E ele tem uma visão muito legal e contribuiu muito, né, para eu crescer profissionalmente. E também a liberdade que ele dava, etc. Então aí depois daí eu já comecei a ser tratado como especialista mesmo, né? E aí, enfim, virou o Shimatsu, eu acabei saindo, fui para um laboratório de análise ambiental. Foi quando eu
falo assim, nada contra o laboratório, mas eu fui me matando. Posso interromper pra Pode. gente não estender, pra não sair tanto da minha pergunta, da minha dúvida? Você tava com a característica, e eu falo isso porque eu vivenciei, a gente já discutiu isso fora aqui do ar, inclusive, que a gente tem um processo de carreira parecido, porque eu também me transformei no começo em especialista de aplicação e logo fui para a indústria depois. Você estava com a carreira meio programada para ser acadêmico. Você estava, né, como você mesmo falou, programado para a Suíça e tudo mais. E aí você, depois do nada, quis ir para a área de aplicação. Como que foi na sua cabeça essa mudança? Porque eu também vivenciei isso e vivenciei de novo quando eu saí do Axé recentemente. Então, como foi para você trocar? Né? Não sei se eu posso dizer trocar, tá? Mas Mudar a chave. No começo, essa transição do doutorado para carteira assinada, vamos chamar assim, foi um pouco dolorido, porque eu ficava com o pé no meu doutorado que não aconteceu. Eu queria aquilo. Mas na academia, mesmo fazendo mestrado, eu não me via como professor universitário, porque é aquela carreira que meio que se você já está lá, faz iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc, meio que você já está condicionado a virar um pesquisador, que na verdade é o professor universitário que desenvolve pesquisa. Eu não gostava daquela dinâmica de ter que orientar a pessoa, alunos, meio que direcionar a vida acadêmica de alguém. Eu queria trabalhar como pesquisador, eu queria desenvolver os métodos, eu queria ser realmente só o pesquisador e tirar a carga do professor universitário. E esse é o sonho de muita gente, né? É. De não Sim. ter que Inclusive dar de muitos parte... professores, né? Sim. Não, a minha também era, Inclusive Eu queria, quando eu terminei o doutorado, eu queria ser pesquisador, mas não que eu não goste de dar aula, mas na minha cabeça só existia a oportunidade de ser pesquisador se eu desse aula, porque eu não tinha essa visão. Então, eu não queria ser professor, não justamente por não gostar de dar aula, mas é que eu não me via naquela posição. E então, eu fiz o mestrado pensando no doutorado, mas pensando depois o que eu vou fazer. Então, quando eu saí, que eu obrigatoriamente eu precisei trabalhar por questões financeiras, aí eu pensei, o doutorado eu ficava triste por ter perdido a oportunidade de não poder ir para a Suíça, que seria algo fantástico, mas também começou o outro lado falar, e aí, o que você vai fazer depois do doutorado? Então é melhor você não ir para o doutorado, você não quer a indústria, não quer trabalhar? Então aí eu comecei a entrar nessa parte, aí foi um pouco transitório, eu me dei bem, o SEMPEC também foi muito bom, eu falo que eu tive muita sorte na carreira, acaba sendo um pouco de sorte de ter entrado no SEMPEC. O SEMPEC estava dentro da universidade, então eu vivia a pesquisa, eu acabei sendo um pesquisador dentro do SEMPEC, mesmo desenvolvendo a parte de produção, vamos dizer assim. Então eu acabava ali vivendo, foi muito bom. Então uma transição foi suave. Na próxima que foi o problema, quando eu me tornei químico de aplicações, é aquela coisa, eu cheguei lá, aí dá aquele vazio. O que eu faço depois, né? E agora, eu vou ficar aqui para sempre? Eu cheguei como químico de aplicações, deixa eu só fazer as continhas rápidas aqui, acho que com 26 anos, 27 anos, eu já era químico de aplicações. E aí você fala, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu vou ficar nesse cargo para sempre? É isso que eu quero para mim? E aí deu aquele negócio. E agora? Tá bom. Ainda no começo não, mas depois de um tempo como químico de aplicações, eu falei, e agora? Eu quero mais. Eu preciso de alguma coisa diferente. Eu vou ficar... Porque eu sempre tive esse viés da pesquisa, de querer algo novo, eu nunca consegui ficar num lugar só. Eu não gosto muito de rotina de trabalho. Enfim, aí eu fiquei como químico de aplicações, apareceu, eu já teve alguns problemas, etc, na transição para Shimatsu, questões de, inclusive, morar em São Paulo, que eu não... Outra coisa, né? A gente estava falando aqui um pouco antes, vir para cá, sair do interior... Aí, o começo da história, eu nasci numa cidade de 12 mil habitantes, como é que eu vou morar em uma de 12 milhões? Tipo, não é a minha realidade. Araraquara, eu saí de Itapuí e fui morar em Araraquara, que hoje tem 220 mil habitantes. Já era cidade grande para mim. Nossa, muito. Já era muito grande. Então, ali eu não me dei muito bem com São Paulo e tal, eu não queria vir morar para cá. E aí apareceu a oportunidade para gerência técnica, ia ser gerente técnico de um laboratório de análises ambientais. Foi aí que eu me matei. Eu achei que seria uma excelente oportunidade e eu fui lá para fazer trabalho burocrático. ISO.
E aí eu fui lá com E é um aquele- outro serviço, né? Não Não. necessariamente por ser ISO, mas quando você assume um cargo de gerência, para quem gosta de estar na bancada resolvendo método, você passa a fazer gestão. Eu adorava. Tem o Rafael, né, que faz parte comigo no Cromatografando, que ele fala: você adora resolver um problema. A Thaís fala para mim: você adora resolver um problema. E realmente, eu adoro resolver um problema. Porque eu não vejo como um problema, eu vejo como um desafio. E para o pessoal assim, entender o sentimento, é como você vê uma palavra cruzada e querer terminar. Pegar um Montar jogo, um quebra-cabeça. montar um quebra-cabeça, pegar um jogo e querer fazer final, sabe? Bater a final num jogo de videogame, etc. Para mim é a mesma coisa. Eu vejo um problema, eu quero resolver, eu quero ver aquilo finalizado. E eu sempre tive essa dinâmica. E aí imagina me colocar dentro de um laboratório que 99% do tempo eu tratava de papel. Eu já tava vendo a semelhança dele com o Sheldon, sabe, do The Big Bang Theory, com o negócio de eu preciso terminar isso aqui e resolver, porque se não resolver, eu já tava vendo a semelhança, mas agora Fechou. Agora fechou. Agora fechou. Agora tenho certeza, The Big Bang Theory. E aí eu acabei indo para o laboratório. Eu fiquei 8 meses. Eu tive crise de ansiedade. Eu nunca tive problema com Isso nada. no interior? Era no interior o lugar? Em Araraquara. Você teve crise de ansiedade no interior? No interior. Nossa Teve senhora, um dia- hein? Isso Mas sim. isso não é. E isso eu não conto, eu não externei, né? Tem muita gente que sabe, mas o pessoal mais de perto. Teve um dia que eu acordei, eu não choro. O pessoal fala assim, que eu sou uma pedra, eu não demonstro emoção. E aí, eu acordei um dia chorando. Porque eu não conseguia... Simplesmente eu não sabia porque eu estava chorando, eu não conseguia levantar da cama. Depois eu fui entender porque eu não queria mais vir trabalhar. Aquilo estava me fazendo mal. Imagina a pessoa que está a cada semana, porque normalmente a gente, nas empresas, né, que representam equipamentos, a gente trata um desenvolvimento com uma semana, no máximo 2 semanas fechadas. Então imagina cada semana você está num lugar e de repente sua vida está dentro de um único, você vai todo dia, você pega o mesmo caminho para o mesmo laboratório para mexer com papel. Nada contra quem faz isso, mas não é o meu perfil. É um dinamismo totalmente diferente. Tem né? gente que se sente bem, se sente confortável. Eu não me sinto confortável. É enjaular o passarinho, né? É. Engaiolar E o aí- passarinho. Teve esse episódio de eu acordar e tá chorando. Simplesmente eu não conseguia levantar da cama. Pegar o gato subir em cima de mim e eu ficar lá com o gato e eu não fui trabalhar aquele dia. Porque eu não conseguia sair da cama. E aí eu falei, para que tem alguma coisa muito errada. Eu nunca tinha passado por um episódio desse na minha vida. Para que tem alguma coisa completamente errada. E aí eu parei e falei, deixa eu pensar o que está acontecendo. Eu não estou feliz onde eu estou. Ponto. Eu preciso voltar para minha vida. E aí eu comecei a procurar novamente emprego, né? Ver as possibilidades, mas eu queria voltar para esse dinamismo. E aí apareceu a vaga na Nova Analítica. E aí foi um casamento que muito certo, porque a Analítica estava procurando alguém com experiência e eu tinha experiência procurando a vaga de Alguém. químico de aplicações. Nesse universo de cromatografia não existem muitas empresas onde eu trabalharia. Tem as 4 grandes, a gente conhece das marcas, mais algumas nacionais, enfim. São pouquíssimas vagas. Quando apareceu, eu falei, eu quero, é minha, eu preciso voltar. E aí eu voltei para a analítica e aí minha vida voltou ao normal. Eu voltei a ficar feliz e aí foi realmente onde eu tive a minha autoafirmação de que eu trabalho com o que eu gosto. É isso, porque eu precisei passar por uma experiência, de certa forma, traumática, para ver que eu não posso sair do laboratório. Eu tenho que estar ali presente, eu gosto dessa dinâmica, eu gosto dos problemas, que nem são meus. Melhor ainda. Mas acho que esses são os melhores É problemas, melhor né? ainda, isso é o melhor. Fica Olha triste, lá, a né, diretora que do você- Pitaco, entendeu? É. Você só chega lá A e Iris- dá a o Iris- Pitaco. E aí foi onde eu me encontrei. E aí eu fiquei muito bem, voltei, mas aquele fantasminha do e depois? O que você vai fazer? Você voltou para químico de aplicações. E aí? O que você quer, né, para você? E aí a gente entra na história recente do Cromatografando. Super recente, né? Super recente. Nós temos incríveis 8 meses de Cromatografando. Então, antes de você comentar isso, eu tenho uma história que é engraçada, porque no começo, eu acho que foi em janeiro desse ano, a gente estava reestruturando a Spectra, tinha acabado de sair a gente do Axê, a gente foi se reunir a equipe para fazer reuniões estratégicas de como a gente ia fazer o ano inteiro e programar tudo mais. E aí eu não sei se, eu não me lembro aqui exatamente, se
como eu cheguei até o Cromatografando, ou se o Cromatografando pediu para seguir a Spectra, não lembro aqui, mas eu lembro muito do número de vocês. E eu nem vou começar a falar 100% do Cromatografando agora, porque a gente vai chegar mais para frente. Mas eu lembro que eu segui assim, e aí tinha lá 547 pessoas seguindo vocês. Eu lembro do número. E aí eu lembro, falei, nossa, quem que é Miller? Quem que é Eu gostei do nome, Cromatografando, foi gostoso de ouvir e tal. Aí eu falei, deixa eu lá ver quem que é. Aí eu vi um post seu sobre PKA, inclusive. Era bem recente, assim. Falei, nossa, legal. Bacana. E aí comecei a seguir e tudo mais. Segui na minha página pessoal, seguimos pela Spectra. Depois de um certo tempo, a gente até trocou alguns directs. Posso abrir um parênteses? Pode. A Spectra tá seguindo a gente. Foi mais ou menos isso. Para! Sério, porque a gente, quando foi abrir o Cromatografando, a gente deu uma olhada em perfis que falavam, pelo menos, no nosso nicho. E o de vocês, né, os principais que apareceram lá. E aí a gente lá, de repente, Spectra começou a seguir você. A Spectra tá seguindo a gente. Foi mais ou menos isso. Não, e aí eu olhei assim, e aí eu lembro que depois a gente trocou alguns directs e tudo mais, aí passaram-se muito pouco tempo, sei lá, um mês. A hora que eu olhei de novo, vocês já estavam com 800. E aí, de repente, quando eu olhei a próxima vez, a gente já tá... Quanto tempo com a mídia digital, assim? Um ano? Foi em março, né? Um ano. Aí vocês já estavam com 3 mil. Aí eu falei, caraca, Maria, os caras estão trabalhando muito bem, assim, porque já tava aí... Ó, ponto positivo aí, Rafael. Tem um pessoal atrás das tem um câmeras pessoal aqui aqui que atrás, vocês aqui não atrás. veem, Ponto positivo pra que equipe fazem aqui. muita diferença. E aí eu falei, caraca, tipo, muito legal, assim, porque aí eu me atrevo a dizer que o Miller se transformou talvez no influencer digital de cromatografia Sem dúvida. mais importante do Brasil, né? Sem Nossa, dúvida. É mais ou menos isso, Não, vai. não é acho assim. que é muito. Eu me Não, sinto- não é não. Não tem muitos, a né? gente é Não fã. tem muitos, é. Nós somos muito Ah, fãs nossa, eu do fico- Cromatografando, porque também faz parte da nossa realidade, né? E quando a gente vê pessoas qualificadas, com experiência, falando daquele assunto que também corre nas nossas veias, assim, você fala, meu Deus, que coisa mais linda. Ele Não, tá, foi ele muito tá legal, falando, foi e ele muito tá legal. ensinando as pessoas de uma forma Diferente, simples, simples. né? Transmitindo o conhecimento, porque a gente gosta muito dessa questão do compartilhar, né? Não adianta... Sim, E eu é acho que importante. talvez você chegue em algum momento e fale isso, porque ao longo dos anos a gente vai se descobrindo, né? Então, a sua história é muito bonita, mas é uma história real, né? E eu acho que isso que é importante também, quando a gente está muito exposto na mídia social. As pessoas não veem o que a gente passou para chegar até ali, né? Exatamente. O pessoal olha só o que tá ali, não vê o que aconteceu antes e o por trás, né, para chegar. E mesmo hoje na mídia digital, como acontecem as coisas por Pois trás é. do Cromatografando, da Spectra, para estar ali aquela imagem, aquele post, etc. Pois é. Então, eu acho que é muito importante você compartilhar com a gente essa sua história, porque não é sempre mil maravilhas. A gente dá passo para frente, dá 10 passos para trás e depois, para encontrar o caminho, não é fácil, Não né? é linear, né? Não é linear, não. Não existe Não tem uma linear. cinética linear ali de... Curva de calibração, aquela reta 0,9. Talvez Cinco seja pontos. uma gaussiana, né? Que vai, Tá mas mais a pra gente polinomial. retoma depois. Exato. Aquela Exato. doideira. Mas então, aí foi assim, né, que o Cromatografando surgiu ali. Mas o outro contexto histórico, da onde veio o Cromatografando, né? Pandemia. De novo, a história do Miller era fevereiro de 2020. Eu já tinha feito 9 viagens. Fevereiro. Em fevereiro de 2020. Maravilha. Lembra que eu falei que eu fazia uma viagem por semana? Uhum. Então, o que a gente fez? Já tinha ido mais. Não tinha nem terminado fevereiro, eu já tinha feito 9 viagens. E eu estava viajando alucinadamente. Eu estava em cliente. Na terça-feira, eu lembro até hoje, dia 14 de março, foi decretado a pandemia no estado de São Paulo, que ia fechar tudo. Eu estava em cliente. O cliente falou assim para mim, tchau, pode ir para sua casa, nós vamos fechar. Tá? A partir de amanhã não vem ninguém. Sorte que eu estava de carro, não dependia de avião, peguei e fui para minha casa. Fui para minha casa e falei, tá bom, pandemia, né? Nossa, tá. E agora? Um probleminha? Não, vamos lá. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o Miller em casa. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? O que tá acontecendo? Eu falei, vou ser mandado embora. Começa a passar um monte de coisa na cabeça. E aí veio aquela vozinha, né? Chamada Rafael? Não era o Rafael. Achei que era. Era uma outra vozinha.
chamada Norberto. Inclusive a gente tem que trazer ele aqui também. Sim, A gente vai, sim. Tem com que trazer certeza. ele aqui, tem que trazer ele, tá na nossa lista E já. o doutorado? E o doutorado? Miller, e o doutorado? Poxa, pandemia, não tem previsão de melhorar isso aí. Vou fazer doutorado. Aí vai lá o Miller se inscrever no doutorado na USP, em Ribeirão, na farmácia. Eu sou químico, fui me inscrever na farmácia. Tive que aprender um monte de coisa para a prova. E aí fui lá e entrei. Só que, de novo, a dinâmica, eu já não tinha mais, não tô mais nessa fase. Agora eu comecei, eu vou terminar. Eu termino. É o desafio agora, Eu é o termino. desafio. É. Só que aí aconteceu, eu fiz as disciplinas, laboratório fechado, eu não podia ir para lá, tava fechado. Eu cumpri as disciplinas e aí ficou a ideia do ainda aquele espaço vago. Aí eu já conversava com o Rafael, né, que é a outra pessoa por trás, que está por trás da Tá câmera. por trás das câmeras. Das câmeras. A gente já conversava um tempo sobre fazer alguma coisa juntos, né? A gente fez faculdade junto, morou junto lá na República, etc. Então, a gente sempre estudou junto, era da mesma turma, então a gente tinha essa ideia, vamos fazer alguma coisa juntos, criar alguma coisa, etc. E aí surgiu a ideia. Eu falei, ó, eu ando muito por aí, vejo que a galera não sabe cromatografia e tem que trabalhar, não por culpa deles, mas muito que a gente discutiu aqui, não existe uma formação em cromatografia. Falei, não existe nada, né, desse tipo. Vamos começar alguma coisa? Todo mundo no digital, pandemia mostrou que a internet está aí, tudo tem que ser no digital. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Vamos lançar então um Instagram? A gente foi ver perfil do pessoal e tal. Acho que o Instagram é melhor. Vamos ver o Instagram. Falei, até é bom porque é mais leve, né? Não dá aquele ar do LinkedIn, de ser tão profissional. Sem dúvida. E aí eu falei, eu consigo fazer umas piadas, deixar o assunto mais leve para o pessoal. Inclusive tem meme lá no da vivência do laboratório. E aí, vamos fazer. Aí a gente foi meio que assim, conversou, é isso. Vamos produzir assim e você me dá uma ajuda, porque eu estava trabalhando, já estava meio que retomando, parava, voltava, né, no começo do ano. Você me dá uma ajuda? Ajudo, eu vou fazendo, ajudo você a postar as coisas. E aí a gente começou. E aí lançou os primeiros posts para abrir lá o Cromatografando. Aí eu fui escrevendo, a galera começou a chegar nessa forma que você falou. Uma semana tinha 100, aí passava um final de semana já tinha 300, aí daqui a pouco a gente viu tava com 1.000, e aí foi. Hoje a gente tá com mais de 5.000 seguidores. Exatamente. Sim. E o pessoal foi chegando, foi ficando, e aí começa a postar. Você dá curso. E eu sempre gostei muito de ensinar. Não sei se posso ser classificado como um professor, como eu falei, mas eu me sinto à vontade de ensinar o que eu aprendi, a cromatografia. Então eu passei tantas coisas, tantos problemas aí, que eu falei, por que não trazer isso para o pessoal? E aí a gente teve a ideia, falou, vamos lançar um curso, né? E como a proposta era ensinar cromatografia de uma forma mais leve, mais próxima e trazer realmente a teoria que está nos livros, que você consegue usar na prática, vamos fazer um curso gratuito, que é a proposta de ensinar? Acho que foi assim que eu cheguei, na verdade. Eu lembro do curso gratuito que vocês fizeram, e aí que eu caiu na minha mão no Instagram, e aí eu fui atrás. O pessoal gosta de chamar de curso, porque aí tem o certificado, etc. Mas assim, vamos passar uma semana juntos aprendendo cromatografia? Foi essa a ideia. E aí a gente programou, reservou, e eu já dava um curso de cromatografia presencial, mas bem pontual em Araraquara, para a AFAR, né, que foi um lugar bem legal, que a gente pôde aprender juntos, né? Eu a entregar um curso e a AFAR a ter um curso de cromatografia. A AFAR é a Associação Farmacêutica de Araraquara. Ela é vinculada um pouco com a Unesp, porque é o pessoal lá, mas é bem pequenininha, bem pontual. Então a gente se conheceu, foi legal, eu já tinha um curso estruturado. E aí entrou também o Rafael falando, vamos passar para o digital, já que o pessoal está pedindo o curso, né? Nada melhor do que você entregar para o maior número de pessoas possível. E aí a gente começou então com gratuito, com a proposta de realmente ensinar algo diferente, porque assim, o pessoal por aí dá curso gratuito de 2 dias, 3 dias, mostra lá para você, a cromatografia aqui, veio daqui e você faz isso aqui. Ponto. Aí eu falei, isso não agrega valor para ninguém. Concordo. Eu acho que os cursos gratuitos que existem é mais para poder vender o curso, a versão premium do curso, do que E teve realmente muita... ensinar de alguma fato, né? coisa. Teve gente que veio falar que você vai dar um curso gratuito e depois tem o pago. Eu falei, sim e não. O curso gratuito não
Tem a ver com o Com o pago. curso pago? Sim. Com o prático definitivo? Tem. Mas o gratuito é para eu ensinar cromatografia, para eu fazer a base, é para vocês aprenderem o que realmente precisa ser aprendido, para chegar lá e mexer no método e falar, não, isso acontece por causa disso, tá? E, enfim. E aí foi o curso gratuito lá, a gente fez, foi um sucesso absurdo, e depois a gente abriu, falou, ó, quem quiser aprender mais, não vou obrigar, não tô apontando arma pra Sem cabeça de dúvida. ninguém. Gente, só que cromatografia não dá para eu falar em uma Em semana. uma semana, com certeza. E também tem 10 anos de experiência, de sofrimento com a técnica, para entender como funciona na prática. Então, se vocês quiserem, tem o curso aqui. Ponto, tá? É aqui, a gente tem um curso completo, aí eu ensino um monte de coisas a mais, né, que a gente pode discutir aqui. Mas, enfim, a proposta do Cromatografando foi ensinar cromatografia. E o curso gratuito é para ensinar cromatografia, é a base. Por quê? Se você não construir uma base, Fala um big number, assim, do curso gratuito. Quantas pessoas vocês já tiveram, que você já me falou algumas vezes? Quanto foi o máximo, assim, assistindo na semana? no primeiro curso, a gente abriu os grupos de WhatsApp para poder Né? Coordenar a coisa toda, né? coordenar e depois enviar certificado, etc., que a gente tinha prometido certificado. A gente passou de 2.000 pessoas Nossa inscritas. Senhora. Nossa. Com Aí, quantos seguidores na época? com 2.000 seguidores. Nossa, né? basicamente todo mundo, 100%. todo mundo da Não, eu rede acho entrou que pra veio fazer. mais gente do que Arrasaram. seguidor. Sim. Tinha Muito mais bom, muito inscritos bom. no curso. E aí, a gente tava esperando, assim, 100 pessoas. Aí eu falei, meu Deus, que E agora? responsabilidade. Eu vou ter que falar nunca falei para 2.000 pessoas. Não existe. Você encheu a primeira aba do Ibirapuera É. e você ali Não. no meio do jogo do vôlei da seleção, era isso que você estava fazendo. Eu pensava em sala de aula, comecei a pensar em, sei lá, estádio. porque É isso. Você tava Eu enchendo tava um em- credit card hall ali e eu começou. tava em 30, 50 pessoas, passei para 1.000. Tipo, muita. E aí a gente tomou um susto, porque um susto, Um susto bom, positivo, é. bom, porque eu falei, nossa, quanta gente interessada em aprender. Então, eu vou entregar um senhor de um curso, eu vou realmente, né, trazer Empenhar conteúdo para para o fazer pessoal. isso. E aí foi isso. E aí, no primeiro curso, a gente tinha ao vivo ali 400, 450 pessoas Caramba. assistindo. Só que eu entendi a realidade do pessoal. A gente foi falar para analista de indústria farmacêutica, que eu senti que era um pessoal mais carente, que saiu da universidade, caiu lá e não teve tempo de aprender. É, aquilo Então, que a gente falou no começo, né? não desprezando outras pessoas que trabalham com cromatografia, mas ali a dinâmica é muito diferente. Então, normalmente o analista não tem tempo para É isso. A dor é grande, o tempo é curto e você precisa entregar, né? isso. E aí foi voltado para esse nicho. Então, eu entendo que tem o pessoal que trabalha no segundo e terceiro turno. E aí a gente deixou os vídeos abertos e aí a primeira aula finalizava com 1.200 visualizações. E aí foi caindo ao longo... Sim, mas a gente teve uma Não, mas, aderência... nossa, impressionante. gigantesca. Entendendo esse contexto todo que você contou, eu me sinto muito confortável ainda da gente migrar um pouquinho e puxar então para cromatografia, porque você tem, acho que, o know-how perfeito para explicar o que a gente trouxe para o tópico, né? E eu queria começar falando de cromatografia com você e fazer uma primeira pergunta. Bem de introdução mesmo, para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente lá da universidade, que, como a gente falou, vê só ali na lousa, vê só o professor falando. O que é a cromatografia? O que é a cromatografia e qual... A cromatografia líquida, vamos começar só pela cromatografia líquida. O que é a cromatografia líquida? A gente pode usar o termo geral ou o termo da IUPAC, que ela define como sendo um método físico de separação em que bifásico, em que uma das fases é estacionária e a outra líquida. Traduzindo para o português, para a nossa vida real, é uma técnica para a gente separar moléculas. Ponto. A cromatografia como um todo. E a cromatografia líquida é uma técnica para separar moléculas solúveis. Tá? Entendendo isso, já fica muito mais fácil contextualizar a técnica. Então a gente vai trabalhar com compostos que são solúveis. Ponto. Ela não é uma técnica que vai resolver todos os problemas, ela não é uma técnica absoluta, ela não vai servir para tudo, então a gente tem que entender as limitações e etc. Então a cromatografia, ela é isso. É uma técnica para a gente promover separações. Aonde? Aonde a imaginação permitir. Onde tiver aplicação de moléculas solúveis, tá? Então a indústria farmacêutica casa muito bem com a cromatografia, até conto lá no
no HPLC Sem Mistérios, a historinha. Por quê? Porque a gente precisa de fármaco solúvel, a gente precisa que a gente tome um remédio e ele solubilize. Ele seja injetável, ele tem que ser solúvel. Não dá para você colocar, a não ser que seja alguma coisa dérmica, uso tópico, etc. E ainda assim a cromatografia vai lá e faz a separação. Então a gente precisa o quê? Separar moléculas para um propósito. Então não vou separar porque eu gosto, acho bonitinho, eu quero ver um cromatograma. Você quer ver um pico? Olha, tá vendo, separado. Iris? Só por beleza de cromatograma. Para um propósito. Então, normalmente, a cromatografia é bom para quantificar. Então, eu quero quantificar alguma coisa. Então, eu tenho algum composto-alvo, seja onde ele for, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, na análise ambiental. Então, a gente quer quantificar alguma coisa, ou porque é um problema, ou porque é uma solução. Eu preciso saber quanto tem daquilo. E aí, a cromatografia se enquadra. Só então, trazendo um exemplo bem prático e acho que simples para todo mundo que está ouvindo ou assistindo, para a gente falar que, por exemplo, no remédio de pirona tem 500 miligramas de pirona, a gente precisa de uma cromatografia para quantificar e provar que tem 500 miligramas de dipirona lá, né? Exatamente. É uma técnica que vai confirmar aquela informação que está lá. E eu também gosto de dar um exemplo que está presente em todo mundo. Todo mundo bebe água, toma água na garrafa, de garrafinha, né, água mineral, ou a própria água, né, de torneira, vamos dizer assim. Na conta de água vem lá parâmetros, tá? Quanto tem de cloreto, quanto tem de bicarbonato. Cromatografia. É a cromatografia que analisa. A água mineral, a mesma coisa. Se você olha lá a especificação química, a composição química da água mineral, é cromatografia. Por quê? Está dissolvido. Está na água. Então, é justamente para trazer para o pessoal, né, onde a gente se enquadra, onde a gente está presente. Então, a técnica está em quase todos os processos aí que tratam de relacionamento humano. Por quê? Tudo precisa ser solúvel ou solubilizado para a gente tratar na nossa vida. Não, perfeito. E aí eu vou avançar um pouquinho mais na pergunta que você acho que explicou bem. A Maria trouxe o exemplo da dipirona. Acho que para quem também está assistindo, mais uma vez, tentando ser bem introdutório aqui, serve para muitas coisas, né? Você acabou de falar. E aí você também mencionou que é uma questão da fase estacionária e da fase móvel. Explica pra gente, já que serve para muita coisa, conceito bem básico também para quem não viu, qual a diferença das fases estacionárias? Como que eu tomo uma decisão, por exemplo, de uma matriz específica para uma amostra específica? Ou melhor, depois que você já vou emendar a segunda pergunta, que inclusive é uma coisa que eu faço bastante, emendar 2 perguntas. Quando eu pego a amostra lá, qual que é a minha primeira tomada de decisão para escolher como que eu vou desenvolver meu método? Qual tipo de cromatografia, Qual enfim. tipo de cromatografia? Então, eu vou começar de trás para frente na Maravilha. sua pergunta. Quando você pega a sua amostra, a primeira tomada de decisão é solúvel ou não é? Então, isso que eu acho que falta, né, um pouquinho, que nem a gente comentou, não por conta da pessoa em si, mas por conta de toda a construção da cromatografia no nosso universo, vamos dizer assim, no universo científico, etc. Né? Falta entender isso. Você vai usar a cromatografia quando? Quando é solúvel. Sua amostra é solúvel em alguma coisa? Já é um passo, tá? Então, a minha amostra não é solúvel, ela é solúvel em ácido ultraconcentrado. Espera aí, ácido ultraconcentrado, vamos Ferrou. lá. Né? É um pouquinho agressivo, então a gente tem que começar a pensar. Não, agora a minha amostra é solúvel em água. Opa, sua amostra é solúvel em água? A minha amostra é solúvel em hexano, que é um solvente mais apolar, etc. Opa, vamos ficar ligado nesse tipo de situação. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse momento, considerando que... Calma, não, é que é Pessoal, muito não para de interessante. Eu fazer sou pergunta, muito... deixa ele mas é responder. muito legal esses assuntos, eu gosto bastante. No contexto de indústria, talvez a maioria das moléculas, quando você pega, apesar de serem matrizes diferentes, você tem muita revisão de literatura, você tem informação, se você estressar ali a literatura, você acha solubilidade, você acha parâmetros físico-químicos. Mas no contexto de produto natural que você estava inserido, o mundo é outro. Exatamente. E aí, você acha que é válido gastar aquele tempo com um teste de solubilidade padrão mesmo ali da amostra? Pô, infelizmente você vai gastar um tempo com isso, mas o que você acha? Não, a pergunta é perfeita. Na verdade, você não vai gastar. Foi uma boa pergunta, gente. Foi uma uma boa excelente pergunta. Me parabeniza. Não, Mas 1 a 0 pra mim, 1 a 0 deixa ele pra mim. responder. Obrigada. não é gastar tempo, é investir tempo. Você vai gastar, para quem quer gastar o tempo, né? Você vai gastar ali alguns minutos fazendo um teste de solubilidade
e vai economizar horas, dias na cromatografia depois. É um teste básico, tá? Porque se você souber a solubilidade da sua amostra, você já consegue direcionar a cromatografia. Por quê? Lembra que eu falei que tem que ser solúvel para ser tratado por cromatografia. Aonde é que é a questão? Como existe uma fase móvel e uma fase estacionária, aí a gente entra na primeira parte da sua pergunta. Como existe uma fase móvel e uma fase estacionária, a sua amostra tem que ser solúvel na composição da fase móvel, do que você vai usar como fase móvel. E isso já te determina o modo cromatográfico que você vai trabalhar. Se a sua amostra é solúvel em hexano, esquece fase reversa. Por quê? A fase reversa vai trabalhar com água e um solvente orgânico. Sua amostra não é solúvel em água. Então, acabou. Lembra do tempo que você falou, vai gastar um tempo testando solubilidade? Na verdade, você investiu um tempo. Se você testou a solubilidade, você nem vai perder tempo trabalhando com fase reversa. Agora, a pessoa não testou solubilidade, ela vai querer injetar em fase reversa. A amostra vai ser solúvel? A gente está pensando em nanogramas. Vamos pensar no volume injetado. É muito pouquinho. Né? É uma gota que a gente vai injetar. Então, aquela gota acaba se solubilizando. Mas não é o ideal. Qualquer variação na fase móvel, ela precipita. Aí entope a sua coluna e você não sabe por que está entupindo. Você não tem reprodutibilidade, né? Depois dos seus métodos. Você não tem separação, você Exato. não consegue sair daquela bolha, né? Você não promove a interação. Aí você até injeta, que já é o primeiro passo. E aí depois você vai ficar brigando com o cromatógrafo lá para separar. E não vai. Então fazer um teste de solubilidade é crítico. E ninguém faz. Se perdeu. É o básico, é o óbvio, que deveria ser óbvio, e não é. Por quê? Porque o pessoal acha que de tão básico não serve para nada. Então é muito útil realmente fazer. Então começa com teste de solubilidade. Não dá para fazer um teste de solubilidade nenhum. Para trabalhar com cromatografia, você precisa saber o que você vai quantificar. Pelo menos a molécula-alvo. Você pode não saber o que tem na amostra que vai interferir, e aí depois a gente vai ter um processinho ali na cromatografia para resolver isso. Mas no mínimo você tem que saber qual que é a sua molécula. Aí é o que eu falo para o pessoal no curso, né? Olhem com carinho para a sua molécula ou para as suas moléculas. Olhem para ela e vê o que ela diz para você. Ela é polar? Ela tem caráter ácido ou básico? Não estou exigindo química avançada, não. É olhar para a molécula e ver se tem um OH pendurado, 2 OHs pendurados, se tem um nitrogênio ali naquela molécula. Ela já te dá um direcionamento. Se a sua molécula tem nitrogênio, lembra do semelhante e gosta de semelhante dissolve semelhante. O princípio é o mesmo. Se a sua molécula tem nitrogênio, a acetonitrila tem o quê? E o metanol tem o quê? O que você acha que vai ser melhor? É conceito de ligar os pontos. Pode ser que, de fato, juntando com a coluna depois, você não tenha um bom método, mas você já partiu de algum lugar. É olhar para o básico, entendeu? E mesmo eu trouxe o exemplo aqui do produtos naturais, mas quando você traz para a indústria farmacêutica, por exemplo, agro, o que quer que seja, a matriz é super complexa da sua amostra, né? Então, até aí é importante você pensar em solubilidade, Exato. você pensar em teste de solubilidade, para você realmente entender o que você está injetando, né? Por mais que você saiba a molécula, a matriz muitas vezes é outra coisa. É outra coisa. E aí, justamente, o teste de solubilidade já te ajuda muito, porque você vai fazer um teste de solubilidade, nem tudo vai ser solúvel. Tem certos recipientes que realmente não vão ser solúveis. E às vezes você nem quer, né? E nem quer que seja solúvel. Olha que maravilha, você já sabe que você não vai se preocupar com aquilo, com outra coisa. Então, você já começa a limitar. E aí, agora, faz o teste de solubilidade, você faz em meio básico e ácido. Já te direciona demais, inclusive, para saber o tampão que você vai usar. Então, é isso que eu falo, falta ligar os pontos, às vezes. Tá? Porque a pessoa olha por uma coisa isolada, e não é. Principalmente dentro da indústria farmacêutica. A situação é um pouco, não mais complexa, mas se olhar o todo fica mais fácil. É que a pessoa se situa dentro do seu setor e fica ali. É isso que eu vou trabalhar. E você trouxe mais um... Você quer fazer a pergunta? Não, você trouxe mais um conceito ali no decorrer da sua fala que eu não quis atrapalhar, que talvez muitas das pessoas que estão ouvindo não vão saber exatamente o que significa. Você falou fase reversa. E aí, o que é a fase reversa? O que é a fase estacionária aí? Então, o que é fase móvel, fase estacionária? Lá voltando para o conceito da IUPAC, a gente tem na cromatografia, nós vamos ter uma fase que vai ser para a cromatografia líquida, um líquido, pode ser uma mistura de substâncias, normalmente, nem vou dar um exemplo, mas vamos pensar em um líquido, uma mistura de solventes, etc. Isso aí vai se mover dentro do equipamento e nós vamos ter uma fase estacionária, que é uma estrutura química, algo que vai ficar parado para interagir.
Então, nós vamos ter dois tipos de interação. A parte do que está solúvel, né, a parte líquida, com a parte que está paradinha. Então, a gente chama essa de coluna, é a nossa coluna cromatográfica, e a fase móvel é o nosso solvente. A gente vai injetar a amostra nesse sistema que já está lá. A coluna parada, a fase estacionária quietinha, e a fase móvel passando. E aí a sua molécula vai interagir com a coluna e com o solvente. Agora, qual que é a fase móvel que eu uso? Eu vou usar água, metanol, hexano, clorofórmio. Qual que é a fase estacionária que eu uso? Existe uma infinidade. Se a gente for procurar sobre coluna cromatográfica, existe uma infinidade de É colunas. uma biblioteca. É uma ciência só de E coluna. aí elas têm meio que tudo o mesmo nome. E aí, uma nossa doideira. senhora. E tem nomes comerciais, né? Não, Pra os pra comerciais. mesmo- Para ajudar é o nome comercial. Aí nem explica o que é a coluna. É só o nome lá. E aí o jogo entre fase móvel e fase estacionária determina o modo cromatográfico. Cromatografia líquida é você usar um líquido passando por uma coluna, por uma fase estacionária. Agora, como é a relação entre o líquido, a fase móvel, e a fase estacionária, determina o modo cromatográfico. Fase reversa é um modo cromatográfico. Aonde? Onde você tem água e um solvente orgânico, metanol ou acetonitrilo ou THF, normalmente, como fase móvel. E a sua coluna, ela vai ser uma coluna mais apolar, ela é menos polar do que sua fase móvel. Aí a gente se situou em fase reversa. Se eu fizer o contrário disso, se eu usar uma coluna mais polar, que ela tem um caráter mais polar, ela gosta de moléculas mais polares, chama de hidrofílica, a gente vai usar uma fase estacionária, uma fase móvel, mais apolar. Hexano, clorofórmio, acetato de etila. Então vocês viram como eu mudei totalmente a cara? Eu ainda tenho um líquido e um sólido, mas eu tenho caras totalmente diferentes. E aí Até por isso que é uma normal e uma reversa. E a porque reversa. a reversa é exatamente o contrário da normal. né? Isso, e aí a reversa é o oposto da normal. Por que normal? Porque a normal surgiu primeiro, foi o primeiro experimento, foi lá no ano de 1900 e tal lá, que o Tsuet desenvolveu. Ele usou carbonato de cálcio como coluna, éter de petróleo como fase móvel. Pronto, esse era o modo cromatográfico que foi usado. Esse era o normal em inglês, que é o comum, não é normal. Aí traduziram para normal para português. E o reverso é o reversed, que é a polaridade contrária do que era comum. É isso. E aí a gente tem fase normal, fase reversa, a gente tem troca iônica, a gente tem exclusão de tamanho. Nossa, eu gosto muito de troca iônica, apesar de poucas pessoas usarem. É, E é eu bem adoro. difícil também, né? Eu Então adoro. é super complexa. Enfim, e aí a gente tem os modos cromatográficos aí dentro do universo da cromatografia. O que eu usei ultimamente, né, que foi assim, cromatografia líquida é uma caixa, e dentro dessa caixa nós temos pacotes. E a gente pode usar esses pacotes de várias formas. Então, cada pacote é um modo cromatográfico dentro, são os jeitos de se usar a cromatografia líquida. E a tomada de decisão volta para o começo da nossa conversa técnica, que é qual que é a característica daquela substância Que você e quer daquela usar. amostra que você está trabalhando. Então, é por isso que é tão importante você saber a solubilidade e algumas características de hidrofobicidade ou hidrofilicidade, Perfeito. IPKAs, enfim, Exato. é assim que você vai O tomar a máximo decisão. de característica química, física e química que você souber da sua amostra já te direciona demais para a cromatografia. Quanto menos souber antes, mais você vai precisar desenvolver depois. Então é uma balança. Quanto mais informação você tiver antes, mais fácil fica a cromatografia. Quanto menos, mais difícil para resolver. E agora eu tenho uma pergunta, voltando a falar sobre isso, né? Da gente ter que conhecer a nossa amostra. Quando você falou, naquele caso, quando a gente tem, por exemplo, uma amostra que tem compostos que têm diferentes características de solubilidade, por exemplo. Uhum. Essa diferença existente entre os compostos, ela pode interferir na sua boa separação? Assim, se eu tenho compostos tipo polares e apolares na mesma mistura, sei lá, essa característica, tipo, totalmente assim, enfim, né, cada um Diversa. tem... A amostra Complexidade da amostra, né? complexidade da amostra. Ela pode interferir no Demais, seu... demais. Aí a gente entra em dois assuntos correlatos, vamos dizer assim. Ou a gente vai precisar de uma boa preparação de amostra, tá? Por quê?
como eu falei, a cromatografia não é absoluta, ela não resolve todos os problemas, ela não é a técnica perfeita. Então ela tem limitações. Então ou a gente resolve esse problema da complexidade fazendo um pré-tratamento, e aí eu vou separar o que é mais apolar do que é mais polar. E aí eu tenho 2 métodos. Tá? Eu vou ter um para substâncias mais polares, outros menos polares. Ou eu resolvo isso na cromatografia. De que forma? Tendo 2 métodos. Eu sei que eu não vou separar os compostos polares porque eles vão sair muito rápido na fase reversa e é uma limitação da técnica e eu aceito isso e eu vou quantificar outras 3 substâncias. Mas eu preciso daquelas 4 que estão saindo todas juntas no começo. Eu parto para outro método. Eu mudo o modo cromatográfico. São métodos complementares para você solucionar o problema de uma amostra, né? Quanto mais complexo, mais eu preciso da cromatografia, eu preciso variar. Mais amplo, né? Que Mais métodos, provavelmente, também, né? Ou uma boa preparação de amostra. Então, depende. E é isso que eu ia comentar, assim, eu acho que a cromatografia já é uma ciência com inúmeras possibilidades. Exato. Só que pra gente chegar até uma cromatografia, injetar uma amostra dentro de um equipamento, a gente tem uma outra ciência que antecede, que é o preparo de amostra, que, ao meu ver, né, pela minha experiência dentro da indústria farmacêutica, e a rotina do laboratório, que é muito o que você está falando pra gente, né? Você entra no laboratório, você recebe uma demanda, você precisa resolver e aquilo acaba atropelando algumas etapas do desenvolvimento do método. Sim. Eu percebo que o preparo de amostra, ele não é ele é desconsiderado dentro dessa etapa, né? É claro que, falando de um nicho específico, como a indústria farmacêutica, você não tem uma infinidade tão grande de amostras a ponto de você ter que pensar tanto nisso. Num preparo mais complexo. Pois é, mas eu acho que a gente menospreza o preparo de amostra quando, na verdade, ele conseguiria ajudar muito a nossa vida na cromatografia. Né? Tratando do nicho da indústria farmacêutica, eu vejo muito isso. Eu falo, pessoal, vocês podiam resolver isso só fazendo uma pré-tratamento simples, não precisa muita coisa, já resolveria. E aí fica sofrendo lá na cromatografia, querendo fazer aqueles métodos absurdos para separar algo que era melhor ter feito antes, por conta da complexidade que você falou. Então, realmente é assim que funciona, infelizmente. Eu acho um desperdício, assim, a gente tem tanta ciência também envolvida no preparo de amostra, né? Acho que esse é um outro podcast pra gente falar, né? Só abrindo o gancho, né? Fazer extração em fase sólida já é uma cromatografia. Isso, era exatamente esse o ponto que eu ia chegar. Você tem uma cromatografia... Rafael, já prepara um próximo episódio, Rafael. Vai ter que voltar aqui. Tem uma cromatografia antes de um HPLC. Exato. Né? A gente tem muitas oportunidades e possibilidades de tratar a amostra com cromatografia que não com um equipamento. Mas eu acho que, parando para pensar agora, eu já fiz preparo de amostra antes de injetar e eu não tinha nem pensado que isso é preparo de amostra, porque eu acho que o modo, né, que é denominado preparo de amostras, eu penso mais em alguma coisa, sei lá, misturar no balão. Na verdade, o pessoal pensa em preparo de amostra, eu tenho que condicionar a amostra a X graus, eu tenho que dissolver ela num balão de... Não, preparo de amostra é um tratamento. Uma ciência à parte. Exatamente, uma ciência à parte. Você vai dar um tratamento para a sua amostra para deixar ela mais palpável para ir para o HPLC, mais aceitável, vamos dizer assim. Não, e aí preparo de amostra, como você falou, é outra ciência à parte. É claro que quanto mais simples, melhor, mas aí tem outro problema de reprodutibilidade nisso, que acaba sendo um outro problema que, você vai pegar uma literatura, ela tem um detalhezinho, acho que quem fez alguma vez mestrado ou doutorado na vida sabe que você vai tentar replicar uma coisa que foi escrita e aí não reproduz, e aí o truque não tá ali. Não tá ali. Aí você pega um paper, com todo respeito, indiano, sei lá, um paper, qualquer o truque não tá, e aí você sofre, não reproduz e tudo mais. E aí talvez você solucionaria realmente, como você falou, na solubilidade que você poderia ter feito ali atrás, né? É complicado. Isso que você falou também, né? Às vezes você pega uma referência, você vai tentar replicar e o truque não tá ali. Às vezes era o pré-tratamento, era uma solubilidade, fizeram um teste de solubilidade antes, ninguém te contou, aí você fica, por que ele tá usando isso aqui? Não faz sentido. Faz porque tem algo por trás. Mas preparo de amostra realmente é uma ciência à parte. Mas anda de mão dada com o HPLC. Então, eu posso resumir aqui essa primeira parte que a gente discutiu, que a gente tem as fases reversas e as fases normais. A fase normal é mais polar e a fase reversa é uma fase constituída de uma estrutura mais apolar.
Sim. Você tá falando, quando você tá tendo como referência, é a fase estacionária, né? Isso, perfeito. Isso era uma Fase pergunta também, estacionária. assim, esses nomes surgiram, acho que é do parzinho, né? Fase móvel e fase Estacionária. estacionária, né? Exato. Não é focado num... Assim, não foi determinado o nome com Não, base não, em uma não. das fases. É tipo, o Surgiu parzinho- antes e depois deram um nome. É porque assim, se você usa a fase móvel mais polar do que a sua coluna, do que a sua fase estacionária, aí ela se enquadra em fase reversa. Ela se transforma. Tá? É isso. E aí o oposto, né, pra gente... Também. Também. E aí a gente tem o caso ainda, né, que é uma cromatografia que surgiu mais recentemente, que é de interação hidrofílica. Sim. Ah, É a eu Hillick. adoro. Se não funciona no fase normal nem no reversa, para onde eu corro? A Hillick é o meio do pra Hillick. caminho. Nossa, eu tive muito problema. Eu trabalhei com açúcar no meu doutorado. E aí eu Hillick. usava muito Hillick. E eu tinha muito problema com a Hillick, porque era muito difícil pra mim. Mas E açúcar é difícil. E a Hillick, ela também tem uma denominação, eu já ouvi em alguns casos, assim, no meu laboratório a gente trabalhava bastante com isso também, que era uma fase reversa, né? Ela não é nem normal, não é nem reversa, e ela fica ali no meio termo para conseguir sanar esses problemas. Teoricamente falando, se você parar para pensar na química envolvida, na teoria envolvida em Hillick, ela está mais para a fase normal do que para a fase reversa. Quando você aceita isso, fica mais fácil de entender. Só que aí qual que é o problema? O pessoal não conhece fase normal. É muito pouco utilizado E mesmo. aí fica um pouquinho mais complexo de entender. Porque ela, na verdade, ela trabalha com partição, você vai formar um filme de água, ela tem toda a sua magia, todo o seu charme ali, que o É pessoal... bom ouvir você falar que é charme. Eu ficava com raiva, mas tudo Então, bem. e o pessoal acha, né, fala, nossa, é complicado. Eu, particularmente, até falo no curso, eu não gosto muito de Hillick. Por quê? Aí, contextualizando, por conta da minha profissão, eu tenho que ir lá desenvolver um método e deixar na mão do cliente. Hillick, para quem gosta, entende como funciona, ela vai bem, funciona bem. Só que se você coloca ela num processo que você tem que fazer todo dia a mesma coisa, etc., qualquer variação, principalmente no equipamento, vai dar problema na sua retenção, porque é extremamente dependente do filme de água e isso tem que ser perfeitamente feito. Então você tem um tempo de equilíbrio que tem que ser respeitado. Se a pessoa era para equilibrar em 1 hora e equilibra em 40 minutos, vai dar errado. Entendeu? E a pessoa acha que não. Então, Tá por parecendo isso índice de refração também, né? Aquela, que era outro, tem que deixar o equipamento Nossa estabilizar Senhora, um dia de tempo. estabilização. Faz parte do sistema, não dá para querer competir. E aí você vai colocar isso num processo, às vezes a pessoa não entende. Então, eu como pessoa que desenvolvo um método para cliente final, eu não gosto muito de trabalhar com Hillick, porque ela tem certos problemas de reprodutibilidade por conta dela ter toda uma questão da cinética envolvida. Então, ela demora mais para acontecer as coisas. Então, tenham calma. Quem trabalha com Hillick, faz com calma. Respeita o equilíbrio, vê se o equipamento está funcionando ok. Porque, às vezes, o equipamento vai fazer o binário lá, você tem que pôr água, né? O quaternário, o gradiente, etc. Mas você tem que pôr água na fase móvel lá para ter o filme de água. Vê se seu equipamento está proporcionando legal. E se você faz isso na bancada, adeus, porque um dia você olha o menisco num lugar, outro no outro. E um mínimo, 1% de diferença dá a diferença no tempo de retenção. Então, o Hillick é um pouquinho mais sensível, mas ela tem o seu charme, ela é legal, dá para trabalhar com ela. Ó, o Miller Não se tentando me assustem. convencer aqui. Miller, eu não trabalho mais com açúcar, não quero mais. Ó, açúcar, vai para cromatografia iônica. Se você Iônica. for, Sim, concordo plenamente. Você resumiu muito, tá sendo uma aulona aqui, na verdade, é um aulão. Tenho certeza que quem tá assistindo vai gostar bastante, assim como a gente tá gostando. Mas aí eu vou estender um pouco mais a pergunta. Falamos de fase estacionária, falamos de fase móvel, entendemos o conceito de cromatografia, mas uma dúvida que você deve pegar o tempo inteiro é: as colunas têm tamanhos diferentes, espessuras diferentes e micras diferentes. E aí, da onde que eu começo? Como que elas influenciam no meu método? Não, coluna é um assunto que acho que é o É um mais... podcast, não é só um, né? A gente São vai vários. ter que fazer 2 podcasts já, 12 Vários, episódios. já temos um de vários preparo de programados. amostra e um A de gente pode fazer um só sobre colunas. só sobre colunas. Primeira dica, olha o manual. Por favor, pessoal, leia o manual da coluna. Que... Posso dar uma segunda dica? Pode. Só te interrompendo? Claro. Gente, é o seguinte, eu vou falar pra você. Não existe só C18, 250, 4.65 micra. Tá bom? Vamos sair dessa Peraí que eu também vou falar. Por favor, pessoal, não existe só C18. Ai, obrigada, confirma pra Nossa, mim, porque, por favor. gente, é uma coisa, eu não sei quem foi o profissional extremamente capacitado que conseguiu colocar na cabeça dos
das pessoas, né, especialistas em cromatografia, que essa era a melhor coluna do universo. Então, assim, eu quando estou falando de cromatografia, né, na minha área aqui, que é o método indicativo de estabilidade, eu falo assim, pelo amor de Deus, 250, 4.65 micra, não, eu tenho um monte de produto de degradação para separar, pelo amor de Deus, eu preciso de uma micra, diminui isso, 3 horas de corrida, não dá, né, gente? Então, falando das colunas, aí para situar o pessoal, o que é o C18, que a gente está falando aqui, é a fase estacionária, é a química envolvida na fase estacionária. Então, para contextualizar, as colunas elas não são um bloco, elas não são uma peça, não é algo, né, não é uma unidade só que está lá dentro da coluna. São várias partículas esféricas de preferência. Existem as colunas monolíticas, mas elas chegaram e saíram, nem vamos entrar nesse aspecto. Mas as colunas normalmente são de partículas esféricas de sílica. Então, essas esferas são feitas de sílica. Não é areia, pessoal, é sílica. Já me perguntaram isso. E não tentem abrir uma para ver. Deixa ela quietinha. Deixa ela quietinha. Então, essa partícula ela pode sofrer um tratamento da superfície com um ligante diferente. A gente fala de suportar a sílica. Então, a gente vai ligar algo na sílica para mudar o quê? A polaridade, a característica. Lembra das amostras complexas? Eu preciso de colunas complexas para separar. Então, eu preciso que interaja com a coluna. Então, as partículas de sílica, isso, falando em sílica, a gente tem muitas partículas. A C18 é uma delas. O que é a C18? É a partícula de sílica com uma cadeia carbônica de 18 carbonos. CH2, 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 finaliza com CH3 lá no fim, 18 carbonos. Então é uma coluna muito apolar, né? Porque ela tem uma cadeia carbônica muito apolar. E existem N modificantes, vamos chamar de modificantes, né? Da sílica existem muitos. E, pessoal, a C18 não é a resposta para tudo. Ela normalmente é a mais pobre, inclusive em interação química para fazer a cromatografia, tá? E aí isso é uma característica. Não falei que as colunas são esferas? Essas esferas podem ser grandes ou pequenas. O que é grande para você? O que é pequeno para mim? É relativo. Então a gente tem os tamanhos de partículas, 5 micrômetros, 3 micrômetros, 2,2 micrômetros. Então, quanto menor o tamanho de partícula, mais fase tem dentro da coluna, dentro de um mesmo tamanho, vamos dizer assim. Então, colunas com tamanho de partícula menor são mais eficientes, tem mais coluna lá dentro para trabalhar. Então, vamos sair desse C18, 250 milímetros, 5 micrômetros. Por favor, gente, tem 1 milhão de opções para a gente utilizar. A minha coluna, assim, eu tenho uma C8, que eu quis ser diferente. De estimação é uma C8 de 100 milímetros, é diferente a minha. Mas a minha coluna de paixão, de trabalho, é a PFP, pentafluorfenil. Eu ia falar isso, a minha predileta também. PFP, amo PFP. Por que, pessoal, a PFP? Muitas interações possíveis. A gente tem anel aromático, a gente tem flúor para fazer a interação de hidrogênio, a gente tem uma cadeia carbônica pequenininha, a gente tem N possibilidades para a coluna. Ela é maravilhosa para se trabalhar, mas você fala PFP, o pessoal torce o nariz. Não sabe. Não gosta, não, quero ser 18. Gente, eu amo PFP, eu tentei até o fim do meu doutorado. Até antecipou uma pergunta que eu ia fazer no final, qual que era a coluna dele preferida, mas tá bom. Tudo bem. Mas dentro dessa ordem, então, do tamanho, largura e micra, qual é o fator que você acha que é mais importante desses três? Ou, na verdade, não? Na verdade, você tem que pensar sempre nos três para o seu desenvolvimento de método ser eficiente. A eficiência da coluna leva em consideração o comprimento, o tamanho de partícula e a fase estacionária que ela tem lá. Tá? Então, o comprimento importa muito. O diâmetro interno da coluna, porque ela é um tubo cilíndrico, importa, sim, dependendo do que você vai fazer. Ela importa mais para a quantidade de amostra que você vai colocar. Então, se você vai trabalhar com amostras muito concentradas, você vai precisar de uma coluna um pouco maior, um diâmetro maior, 4,6, 10 milímetros ali. Tá? Agora, se você tem amostra pouco concentrada ou amostra mais diluída, etc., ou a concentração não é tão grande, por quê? Senão você vai encher a coluna de amostra, a gente chama de saturar, você vai encher a coluna de amostra e não vai ter separação nenhuma. Porque a sua coluna vai estar cheia de amostra, ela não sabe o que fazer com aquela amostra. Fora o carry-over, né? Que você pode pegar depois. E aí vai sobrar amostra para a próxima corrida. Então você tem amostra suficiente para muita coisa ali. Então esse é um cuidado que a gente toma pensando no diâmetro interno.
outra coisa do diâmetro interno é o fluxo. Quanto menor o diâmetro interno, menor o fluxo que você usa. Por isso que colunas de 2,1 milímetros de diâmetro interno casam muito bem com a espectrometria de massas, com a LC-MS. Por quê? No massas, você não pode jogar um fluxo muito grande, senão você prejudica a ionização. Então, as colunas, usa-se colunas menores, com diâmetro menor, para ter um fluxo menor. E você tem a mesma eficiência de uma coluna maior. Então, o diâmetro tem a sua relação, ponto, mas comprimento da coluna, tamanho de partícula, tá? E a fase estacionária são todos os pontos importantes. E isso também acaba interferindo no tipo de equipamento que você tem também, né? Exato. E aí a gente tem a coluna, o tipo de coluna que você vai trabalhar vai demandar um tipo de equipamento. Colunas com diâmetro interno muito restrito, 2,1 milímetro. Tem colunas de 1 milímetro, tá? De diâmetro interno. Isso aqui, assim. E o tamanho da partícula, lembra que quanto menor o tamanho de partícula, mais partícula tem dentro da coluna. Mais empacotado aquilo está lá, mais resistência ao fluxo. Então, a pressão é maior. Então, você demanda certos equipamentos, os tais do UHPLC, né? O pessoal conhece como UPLC, e eu canso de falar que é marca registrada da UOT. O HPLC, pelo amor de Deus. Marca... Já tomei bronca também. É UHPLC, pessoal. Então, o UHPLC são equipamentos que suportam pressões maiores para trabalhar com colunas com diâmetro de partícula menor, 1,5, 1,8, 1,9, sub 2, né, que a gente chama. Então existem aí colunas, a gente tem papo aí para... Nossa, vai ter que fazer um novo episódio só para falar de colunas. Sim, faremos. Mas já caminha... Quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Porque assim, eu sei que para o desenvolvimento do método você tem que realmente pensar em diversos parâmetros que, enfim, o equipamento, enfim, te dá a possibilidade de pensar em diversas... possibilidades. A pressão também é um parâmetro importante de ser considerado no seu desenvolvimento de método, ou o equipamento tem já meio que a pressão pré-definida? Ele suporta uma pressão máxima, tá? Então, o equipamento, ele vem configurado que ele suporta X de pressão. Vamos trabalhar em bars ou PSI, né? Que é mais comum. Pensar em bar, suporta 500 bar. Significa que a sua análise vai ter tudo isso de pressão? Não. Quem determina a pressão é a coluna. As características da coluna e da fase móvel que você está usando. Então, normalmente a cetonitrila água tem uma viscosidade menor, a pressão é menor. Se você troca a cetonitrila por metanol, você vai ter uma pressão maior. Então, o que determina a pressão, na verdade, é o todo. O HPLC, o pessoal costuma traduzir HPLC como High Performance, eu traduzo como... eu denomino como High Pressure. Porque o equipamento trabalha sob pressão e a pressão te fala muita coisa. Então, a pressão, na verdade, é a soma de todos os fatores que você usa no método. Tá? Então, a pressão, sim, ela limita uma análise, porque é o seguinte, você vai analisar 4 ml por minuto? Talvez não, porque se sua coluna der muita pressão, você vai precisar de um fluxo menor. Então é meio que um jogo ali de cintura entre tudo. Mas a pressão no fim é um... E na verdade é a pressão que trouxe a evolução para a técnica, né? Porque... Exato. Por estar sob pressão é que a gente tem a eficiência. É isso. A cromatografia da coluna convencional, né? Uma opinião pessoal. Eu acho Clay a pior tradução possível. Eu também não consigo Graças usar. a Deus eu nem ouço tanto Não mais. consigo usar. Alta eficiência. Alta eficiência do quê? Primeiro que eficiência já é relativo. Pois é. E alta eficiência Eu gosto da pressão relativo também. a quê, gente? Aí você tem que contextualizar em relação à coluna de bancada que não ficava Pois sob pressão, o tamanho de que é pressão partícula atmosférica, né? Não, e tanto é que essa questão da pressão é tão real, de ser high pressure, que tem equipamentos de medium pressure, de low pressure, Isso, que trabalham com exatamente. pressões, são cromatografias Isso de pressões diferentes. Isso caracteriza, inclusive, o preço dos equipamentos. Isso, o nicho pressão. de A bomba. posicionamento, a O bomba. preço do equipamento, a bomba é impressionante. É exatamente isso. O injetor, principalmente, a válvula do injetor, porque só adiantando, né, ou contextualizando, a gente precisa pôr algo que está a pressão atmosférica em algo que está ali no mínimo a 60, 70 vezes a pressão atmosférica. Então é uma válvula que faz esse trabalho. Imagina o HPLC que você trabalha 800 comprimindo, vezes a pressão atmosférica. Então essa válvula ela é muito especial e isso aí encarece demais o sistema. E a bomba, que a bomba precisa bombear isso aí tudo, né, nessa pressão.
Não, e até acho que a gente, foi uma aulona aqui, acho que até já encaminhando aqui para o final, acho que a gente também abordou bastante vários pontos da cromatografia e eu acho que são várias dúvidas convencionais, mas eu acho que faltou uma coisa que, inclusive, recentemente eu vi um post de vocês falando de vitaminas, inclusive, sobre isso. A gente falou muito da fase móvel, a gente falou aqui da coluna, a gente falou da fase estacionária, a gente falou da coluna, falou do equipamento, mas a gente não falou da fase móvel, de certa forma, mas você no começo mencionou o quanto é importante você fazer estudos em meio ácido e meio básico lá no começo, na solubilidade, para poder entender da fase móvel. Qual que é a importância de entender o pKa para você correr ali a sua amostra, para você fazer uma fase móvel mais adequada para o seu sistema? Isso é uma outra dúvida que o pessoal tem muito. Onde o pKa se enquadra na cromatografia líquida? Ele se enquadra na fase reversa. Quando você está trabalhando com o modo de fase reversa, o pKa é extremamente importante. O que é o pKa? O pKa, na verdade, é o tal do pH, ou, né, se você colocar a substância num meio aquoso, de preferência, é o pH em que 50% das moléculas estão ionizadas, 50% não estão ionizadas. Pessoal, isso é um equilíbrio. Não é uma coisa assim, metade das moléculas estão num canto, outras não. É uma coisa dinâmica, etc. Então, para a cromatografia em fase reversa, a gente não pode ter íons, não deve ter íons. Se tiver ionizada, ela fica extremamente polar, ela não retém na coluna. Então, eu preciso saber o pKa, o ideal é que eu saiba o pKa da minha amostra. Para eu fugir dele, né? Para você fugir dele. Então, na verdade, você tem que saber para ficar longe do pKa. E aí, de que forma? Ou você vai ficar longe para o lado não ionizado, então você teria que trabalhar ali no mínimo uma unidade e meia de pH abaixo ou acima do pKa. Depende do caráter. Moléculas básicas ou ácidas, a curva é invertida. Então você tem que estar longe do pKa. Se for pensar em ácido, se a gente trabalhar para um pH abaixo, ela vai estar não ionizada. Então ela está na forma que eu quero, ela é para reter. Se ela estiver ionizada, ela vai fugir da coluna e não vai reter, tá? Então você vai preparar uma fase móvel com um pH longe do pKa da sua amostra. Se for ácido, caráter ácido, para baixo. Ou então você pode propositalmente ir para cima. Aí você vai falar, mas você vai ionizar. E aí você quer trabalhar com a amostra ionizada em fase reversa? Se eu estiver trabalhando com par iônico, sim. Então você entende o modo cromatográfico. Você entende o porquê coloca-se tampão na fase móvel e o porquê parte-se para, por exemplo, análise por par iônico. Se a molécula é básica, se eu diminuo o pH, ela fica ionizada. E aí eu tenho que trabalhar com pH alto. Aí vamos olhar o manual da coluna? É isso que eu ia falar. Gente, só não esquece de entender esquece de olhar a qual coluna. que é o pH que a sua coluna suporta. Ah, o pKa da minha molécula é 10. Eu tenho que trabalhar uma unidade e meia acima. Então eu vou para 11,5. Sua coluna aguenta pH 8. Você faz uma fase móvel pH 11,5, você vai dissolver a sílica. Então olhem o pH da sua coluna, qual que ela suporta. E aí, por isso que entra a história. Você vai trabalhar com ela ionizada? Sim. Vou fazer um pH ácido 7, abaixo de ser qualquer pH ali abaixo de 10, ela vai estar ionizada. Então eu já uso um pH que seja bom para minha coluna, 5, que é um pH bom, minha molécula vai estar ionizada. Como é que eu retenho ela? Põe par iônico. Ou vai para cromatografia iônica, né? Então, nossa, maravilha. Acho que isso foi um resumão, uma aulona. Ficou faltando, eu acho que, para mais um episódio. Gente, já vamos agendar. Tá bom? Eu tenho que agendar. Os vários episódios que a gente vai gravar de cromatografia, que é uma parte correlata, que é a detecção, né? E aí entra a gente nem entrou em detectores, não, seria... Eu ia ficar... Enxergar tudo isso, a gente aí precisa de uma técnica. A gente não poderia contar a história do Miller, teria que já chegar aqui pronto para fazer Vamos falar de detectores. Porque é justamente isso, uma coisa é você separar, e como é que eu enxergo o que eu tô separando? É isso. Cenas pros próximos. Posso fazer só uma vírgula? Claro, até duas. Eu fiz cromatografia em coluna no meu mestrado. Como é que você detecta? Como é que você sabe que você tá... Como é que você pega um potinho ali, olha? TLC. Sabe o pequeno trabalho que eu tive? A minha sacada, eu falei, eu preciso de um detector. A lâmpada de UV passando na coluna, não? Eu pesei 200 e tralalá frasquinhos e coletei neles. Então eu tarei todos esses frascos e depois eu coletei, sequei a fase móvel e pesei novamente. E plotei num gráfico de potinho
por massa, saiu um cromatograma. Nossa. Gente, a pessoa Jamais pensei reinventando a nisso. cromatografia. Uma histeria. Cromatografia de massa, essa que você acabou de fazer. Exato. Porque lá a gente mandava as frações mais ricas pro RMN para ver as possíveis classes, etc. Eu sabia exatamente qual fração mandar, porque eu tinha o topo do pico. Eu peguei aquela fração, a 110, a 215, solubilizei em DMSO, né, deuterado, e mandei para lá. Então eu não precisei nem fazer plaquinha. Tudo verdade. bem, o meu trabalho foi maior, porque a placa era mais rápida. Mas ficou mais bonito, certeza. Mas eu fui uma das únicas pessoas que tinha um cromatograma para mostrar, porque tá na minha dissertação. Eu plotei o gráfico por fração. Então eu tinha um cromatograma, tinha várias bandas assim saindo lá. Nossa, que Tá vendo? interessante. Isso é muito legal da academia, né? Porque a gente tem recursos Eu tinha limitados. tempo, eu A gente podia tem tempo parar limitado. para pensar e fazer, etc. A gente tem recurso limitado, né? Mas a gente precisa cumprir com o nosso objetivo. Então, a gente parte para uma criatividade sem Sim, limites. sim. E é dali que sai Mas assim, muitas não foi na coisas. primeira coluna não, viu? Eu já tinha feito sim, umas sem 5 dúvida. Tá plaquinhas, certo, tá certo. e aí eu falei, se Vou eu fizer otimizar, isso, é. se eu fizer isso, dá. Muito bom, muito Maravilha. Bom, então, caminhando para o final, quero fazer o que eu falei para você até, Emília, para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido. Você já Claro. queimou a largada, Ah, porque eu ia fazer a pergunta da Não, coluna pode- de cara. Pode fazer. Mas aí eu vou ter que mudar a minha primeira pergunta, e a gente pode fazer algumas perguntas aqui. Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong, jogo rápido. Qual das fases você acha que, na sua opinião, é a melhor? Fase reversa, assim, mais útil para se trabalhar ou uma forma mais geral? Normal, reversa, iônica? Fase reversa. Fase reversa. É a mais completa por conta do desenvolvimento ao longo do tempo. A gente tem mais coluna. A fase móvel a gente consegue trabalhar com tampão, com ácido, com base. Então tem maior versatilidade. Então se eu fosse começar qualquer coisa, fase reversa. Não com a C18. Sem ser Sem 250. ser 18. 250, 4.65 micra. Não No era way. essa. HPLC ou HPLC? Ih, pegou. Essa aí é matadora. Essa aí eu quero ver. Miller, Tirem as crianças da sala Tirem as agora. crianças Tirem da as sala. crianças da sala. o Miller, o HPLC. Yes. A gente tá muito alinhado. Não, eu acho... PFP e o HPLC, fechamos. Não, pode é parar vida. por aqui. É vida. É vida. Miller, É sobrevivência, eu diria, pra mulher, na maioria dos casos. cromatografia líquida ou gasosa? mas essa é boa. que pergunta, essa era óbvia, essa era Essa é óbvia. boa. Essa é boa. E só um parênteses, o equipamento, não a técnica, não entendam a técnica tem as suas complexidades. O equipamento é mais fácil lidar com o GC do que com o HPLC, Sim. tá? Ele é menos Mas- temperamental, né? Exato. O GC. Você tem que ter Não, mais Com cuidado. certeza. E saindo um pouco, extrapolando um pouco fora, como eu falei aqui pra vocês. Tem alguma ferramenta de trabalho hoje que você usa todo dia, que você acha que é a sua ferramenta de trabalho, que você acha mais importante? Não pode faltar. A planilha de Excel Excel. para fazer planejamento experimental. Simples, não precisa nada de software complexo, tá? É mais para eu ter uma ideia para onde eu vou seguir. É uma coisa que eu uso, ninguém vê, mas eu falo, tá? Então, uma planilha de Excel para fazer planejamento experimental do mais básico, nem que seja para calcular algum desvio padrão, etc., já é o suficiente. Eu não vivo sem Excel hoje. Maravilha. Legal. Apesar de que os softwares, eles vêm hoje para Então, ajudar a vida, né? Exatamente. Aí, isso eu tô falando eu ali em casos pontuais, mas quem tem uma demanda, software de Quality by Design. Não tem jeito. Hoje não tem Nós somos como. os amantes do Fusion, né? Fusion Não. Quality by Por Design, favor. DOE e Não, enfim, DOE tudo é automatizado. Para cromatografia é maravilhoso. Então, Outra pergunta. Qual é a sua maior fonte de informação hoje? De onde você de onde começa, você né? coleta as suas informações para a parte de HPLC, cromatografia? a parte mais do dia a dia mesmo, eu tiro de artigo, tá? Eu tenho acesso a alguns artigos por conta de estar no doutorado, então eu tenho livre acesso à maior parte das bases de dados, mas não é um lugar que o pessoal procura muito. Mas eu tiro de artigos e o que o pessoal não sabe, notas de aplicações das É muito empresas. bom mesmo, é Sem muito bom dúvida. mesmo. Você pega as 4 grandes aí, tá? A Waters, a Agilent, a Thermo, a Shimatsu, no site é disponível, basta fazer um cadastro com seu e-mail, você digita lá, você vai achar muita coisa, muita coisa. Então é uma ferramenta hoje que eu uso muito, são as notas de aplicações, tá? E um pouco dos artigos também. Maravilha. Acho que
Pra fechar, você tem alguma pergunta ou não? Não, então as minhas também eram nesse estilo. Eu roubou. ia até perguntar se era HPLC, LC, CLI, que Claro, você... não. mas daí E ele já essas falou coisas- também, mas, já mas antecipou. é uma boa pergunta. Eu gosto de falar HPLC, tá? Não uso CLI, não uso LC, tanto para o equipamento quanto para a técnica. Eu chamo de HPLC, porque eu acho que traduz um pouco melhor a rotina do pessoal ali. Beleza. A última pergunta. A gente falou, eu ia falar isso, perguntar lá atrás, mas eu achei que ia ficar muito bom aqui também. A gente acabou de falar que não tem livros, não tem muito livro. Qual que é o livro nosso referência, né? A gente falou de alguns livros em inglês e tudo mais. Você, dentre os que você conhece, qual é o melhor livro em português? Porque eu sempre vi o Collins, que eu gosto bastante, inclusive. Acho muito fácil, muito simples. Não é nada próximo dos outros que a gente mencionou, mas, na sua opinião, qual o livro que você acha? Se você conhece, você acha que tem algum livro interessante para recomendar? Em português, tem alguns livros específicos que, assim, eu não recomendo porque vai depender da sua situação, no seu caso. Mas o da Carol Collins é a referência para quem está começando. Qual que é o problema que eu vejo nele? Ele ainda é muito genérico. Então, ele trata de várias cromatografias. Um capítulo é dedicado à cromatografia líquida. E esse capítulo, dependendo de onde você chega, ele já fica superficial demais. Você não consegue avançar. Então, mas o da Carol Collins ainda é a referência hoje. Eu Maravilha. concordo. Concorda? E o Snyder, né? E aí, em inglês, a gente tem o Snyder, leque maior, a gente é o que eu uso como, vamos dizer assim, o guia. É o meu guia. É a Bíblia, né? É o meu guia. E um livro do Cromatografando quando vai sair? Eita, eu ia falar isso agora, mas eu deixei aqui para perguntar depois em off pro Rafael aqui também. Pergunta. Olha, bota essa na listinha aí, deixa no checklist aí. Tá nos planos do Cromatografando, porque a gente sabe que curso online também às vezes não é acessível para todo mundo. Então você precisa de um material justamente para uma consulta pontual. Dia a dia, né? E aí, então... Mas falta tempo, né? É difícil, né? É difícil, né? Estamos nessa mesma vibe aqui, né? Nossa, é um projeto, tá? A gente tem essa ideia, justamente voltando lá no início da história, de ensinar cromatografia. Então, eu quero atingir o maior número de pessoas através de diversos meios. E livro é um deles. Nossa. Bom, espero que todo mundo tenha gostado, tenha participado, aprendido. Eu aprendi muito. Não, foi muito hoje. bom. Quero agradecer já de antemão a presença aqui do Miller, Rafael por Rafael trás que tá aqui atrás. que também foi muito legal. A gente ficou muito feliz com a visita, foi um prazer receber vocês aqui. Antes de ir embora, eu quero fazer uma provocação aqui, Miller, pra gente, para ver se a galera aqui, para os nossos ouvintes, além de tudo que eles aprenderam, com certeza, aqui no podcast de hoje, queria fazer um pedido para você de alguma coisa que a gente pode fazer em parceria de disponibilizar para eles uma coisa diferente, especial, que eles não vão conseguir. Enfim, o que você acha? Qual é a vantagem de ouvir esse podcast e esse vídeo? A gente vai ter os nossos kits aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, em breve, que a gente vai sortear pra galera, mas posso abusar? Pode abusar. Então, pra galera que realmente curtiu aqui o nosso podcast, nossa conversa, vamos dar um presentão para eles, então. Uhul! Só explicando, eu gosto de separar falar que a cromatografia líquida ela é baseada em 3 pilares, tá? Que eu chamo de 7, que é a separação, equipamento e troubleshooting. Se você sabe a teoria, você domina a separação. Se você entende como o seu equipamento funciona, você domina o equipamento. Se você domina as 2 anteriores, você consegue executar o troubleshooting, que é o quê? Identificar, isolar e resolver problemas em HPLC. Então, nesse sentido, vamos entregar aí alguns kits, incluindo o nosso guia de troubleshooting. Nossa, maravilha. Vai ser sensacional. Começamos com o pé direito aqui já com eles. Então, pro pessoal, né, só situar, eu fiz um guia de troubleshooting em português. É um guia para direcionar vocês, para entender um pouquinho como funciona essa ideia de troubleshooting. E quando tiver com problema, consultar ali. Então tá em português, bem acessível. Tem alguns exemplos práticos, é bem legal. Pô, quero ver isso também. Quero ver esse guia, com certeza. Bom, muito mais uma vez... Deixa eu só fazer um adendo, assim. Como que a gente chega até os cursos do Cromatografando? Eu ia pedir para eles, mas desculpa. Bem. Vai lá. Eu fiquei com Como é que a gente encontra você nas redes sociais? Pelo amor de Deus, a gente precisa acessar vocês. Com certeza. Como é que a gente encontra vocês? Como é que a galera que está assistindo a gente vai encontrar vocês, encontrar o seu conteúdo, o curso que vocês fazem, que a gente já conhece
Super Ótimo, recomenda. super legal. Obrigado, pessoal. A gente está crescendo, né? A gente está se disseminando no meio digital, então é tudo um pouco novo para a gente. Então a gente começou com o Cromatografando no Instagram. Então é @cromatografando. Vocês vão encontrar lá a página, né? Tem o canal no YouTube, @cromatografando. Então lá a gente tem muitas aulas de pontuais, etc. No LinkedIn é comigo mesmo, então é Miller Polito Rufino, aí me encontra lá. E os cursos do Cromatografando, como eu ainda não me dedico 100% ao cromatografando, então eu faço por períodos. Então, em épocas do ano, a gente acaba lançando os cursos. Eu abro o curso gratuito, então o pessoal precisa ficar ligado no Instagram. Se liga, Tá? Precisa estar lá, acompanhar o Cromatografando. Esse ano acabou, a última turma foi lançada agora, eu vou retomar ano que vem. Então a previsão é para janeiro a gente ter um curso, mas depende muito da minha vida profissional, porque eu acabo fazendo como side job, né? Então eu tenho que conciliar as coisas. Então tá pré-programado, mas para abrir as inscrições, saber como funciona, tem que estar ligado no Cromatografando. Os cursos estão na Hotmart, tá? Então, se procurar lá pelos cursos de cromatografia na Hotmart, vão encontrar, mas as inscrições do curso em específico do Prática Definitivo estão encerradas. Elas são sazonais, vamos dizer Legal. assim. E só um detalhe, esse ano, 2021, para quem estiver escutando vamos ainda temporizar aqui, 2021. tá? Vamos situar, tá? E Mais alguma coisa? mais alguma coisa? Temos mais algum recado? Algum Alguma coisa recado? para dar? E nós temos o canal no Telegram, tá? Eu estava esquecendo do Telegram. Para se inscrever no canal do Telegram, entra no link da bio do Instagram e aí vai ter uma das opções lá, o canal para as aulas semanais. Então esse é um canal que vocês vão estar ligados lá, a gente só manda informações das aulas semanais e do curso. Então ninguém posta nada lá, só eu posto lá. E para as aulas semanais, toda semana eu tento dar uma aula, né, sobre algum tema e eu disponibilizo algum material auxiliar lá, mas só para quem está no Telegram. Maravilha. Bom, então mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço aqui a possibilidade, o espaço que vocês disponibilizaram e eu adorei estar aqui nessa conversa. Já vamos marcar os Vamos marcar próximos, os com próximos. certeza, E com já certeza. vimos aí que tem assunto. Nossa, Sim, muito, todos. muito assunto. Então, mais uma vez, muito obrigado, Miller. Muito obrigado a vocês que estão assistindo a gente, que estão Cromatografando. ouvindo. Muito obrigado ao Cromatografando que está aqui, até por trás das câmeras também. É um prazer receber vocês aqui. Foi muito legal o bate-papo. Espero que as pessoas tenham aproveitado tanto quanto a gente aproveitou, né? Só lembrando que sigam o Miller, sigam o Cromatografando nas redes sociais. A como ele já Spectra falou. também, hein? Sigam a Spectra nas redes sociais também. Lembrando que o acaso favorece as mentes preparadas. Então, nos aguardem. Até o próximo episódio e tchau! Tchau!